A temperatura está agradável, 23 graus a temperatura média na cidade de São Paulo. Vamos trazer aqui as primeiras informações da seleção brasileira e também da Tunísia. O Paulo do Vale já está conosco para contar tudo deste último amistoso da seleção brasileira em 2025 e um dos últimos antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá em 2026. E aí, PDV, boa tarde. Tudo bem, Capri? Boa tarde. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes nesta tarde. A seleção brasileira é diferente, né, dos últimos dois amistosos contra Coreia e Japão, quando o Ancelotti muda praticamente todo o time de um jogo para o outro. Hoje a tendência é outra. Hoje a tendência é de praticamente uma repetição. Só não é uma repetição de fato, porque o Gabriel Magalhães acabou se machucando, teve detectado uma lesão muscular na coxa, vai desfalcar o Arsenal também nas próximas semanas. Um desfalque considerável aí do Gabriel Magalhães, não só para a seleção brasileira, mas também para o Arsenal. Se machucou inclusive em casa no jogo que aconteceu lá no Etihad há 2 dias. E com isso, o Wesley deve ganhar a oportunidade na lateral direita da seleção brasileira. Com isso, o Militão, que foi escalado no setor, volta à sua posição de origem, zagueiro, agradou bastante como lateral, mas hoje atua na sua posição de origem, formando dupla de zaga com Marquinhos. A tendência é que essa seja a única mudança, talvez por algum desgaste ou outro, né? O Alexandre é um jogador mais experiente, sentiu um pouquinho nos últimos dias, mas vamos aguardar aí a confirmação da escalação do Carlo Ancelotti, que quer dar sequência, quer ver um time titular formado, até porque essa é a última data FIFA de 2025 e depois só mais uma antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, Capri. É a provável seleção brasileira aí, PDV, aquele time que deve começar jogando, já vai ser confirmado pelo Ancelotti? Vamos lá, Capri, com o Ederson no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga formada por Militão, Marquinhos e aí do lado esquerdo Alexandro, meio de campo com Bruno Guimarães, Casemiro e aí o quarteto ofensivo, né? Estevão, Matheus Cunha, jogadores que ganharam espaço aí na seleção brasileira, e o Rodrigo e o Vinícius Júnior de confiança do Carlo Ancelotti, Capri. Já o Zaidan vai falar sobre essa provável escalação da seleção brasileira, vai analisar o jogo também. O Zaidan já vai chegar com a gente aqui junto com o Manuel. Você que está acostumado a ouvir o Zaidan todas as tardes aqui no Acontece, hoje vai ouvir Cláudio Zaidan, Manuel Zaidan, na transmissão, na jornada esportiva Bandeirantes, esse amistoso da seleção brasileira. E a Tunísia, PDV, esse time que está garantido aí na Copa do Mundo, a seleção tunisiana vai oferecer o que de resistência aí à seleção brasileira? Fala da Tunísia pra gente aí, Bom, PDV. Estamos falando de uma das melhores seleções africanas, pelo menos em termos de classificação para a Copa do Mundo. Nas eliminatórias foi muito bem o time da Tunísia, com uma campanha invicta. Foram 9 vitórias e um empate, 28 pontos conquistados de 30 possíveis. Então é um time já vai para uma Copa do Mundo já bastante experiente com relação aí às últimas competições. E aproveita a data FIFA de uma forma assim espetacular, porque esse será o 3º amistoso possível nesta data FIFA. Empatou com a Mauritânia 1-1 e venceu a Jordânia por 3-2. Então a seleção da Tunísia consegue encaixar 3 amistosos. E hoje, claro, tem o teste de fogo, aí sim, contra uma forte seleção, a seleção brasileira, jogo que acontece daqui a pouco em Lille, na França, Capriotti. Muito bom, já vamos escalar os dois times, vamos confirmar as duas seleções que estarão em campo em instantes, 4:30 da tarde. Mas agora, hora de opinião, vamos ouvir Cláudio Zaidan, vai explicar pra gente aqui o que a seleção brasileira vai enfrentar, o que vai encarar aí, jogando contra a seleção da Tunísia, a expectativa do Zaidan para mais uma vez essa formação da seleção brasileira no 4-2-4, que o Ancelotti aparentemente está gostando do que está vendo, está repetindo aí uma formação. Cláudio Zaidan, fala Zaida, boa tarde. Alô, Manuel, Caboclinho, boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Oi, Capriotti, boa tarde para você, para o Paulo do Vale, para Rogério Assis, Pedro Cohen, para Vitória Vermelho, para toda a equipe, Roberto Dias lá na Central, também para o Roger Palme, o Alan Marcel, todo o time da Bandeirantes mobilizado para esse jogo.
E o Pedro Cohen vai trazer resultados importantes aí durante a jornada, né? Porque hoje nós temos jogos decisivos na Europa. Ontem a Alemanha também tinha um jogo decisivo, passeou, mas temos aí Kosovo e Suíça, Escócia e Dinamarca, Espanha e Turquia, Áustria e Bósnia, tudo jogo decisivo, né? E País de Gales e Macedônia do Norte, naquelas de ver quem vai para a repescagem, porque a Bélgica deve ficar com a vaga desse grupo para ir direto para a Copa. E Brasil e Tunísia já estão na Copa. Capriotti, você sabe que o futebol tem muitas lendas, muitas fantasias, né? Algumas recentes, como essa história de que a arbitragem europeia, por exemplo, é maravilhosa e a nossa é uma porcaria, quando na verdade é uma grande crise na arbitragem no mundo, né? Nós temos visto com muita frequência, temos assistido a jogos tanto de campeonatos europeus, nacionais, quanto de seleções, e é um festival de erros, e erros muito parecidos, né? Pênaltis mandrakes, aquela história de bola na mão, impedimento em lance clássico de mesma linha, e até com tecnologia muito melhor do que a nossa. Então, há uma crise mundial na arbitragem, e o Infantino, que foi um dos melhores árbitros da história do futebol, tem... o Colina, ele tem culpa. Ele e o Infantino têm culpa no cartório, porque a FIFA inundou os árbitros de recomendações contraditórias, que abriram uma série de possibilidades que vão ferindo a padronização das decisões, né? É muito ruim. O grande Colina, um árbitro de enciclopédia, de almanaque, para ser citado sempre como um dos melhores da história, faz um trabalho ruim na comissão de arbitragem. E outra lenda é que o futebol africano é uma coisa só, né? A escola africana, a África na sua diversidade cultural, histórica, política, econômica, demográfica, étnica, é tratada na Europa e aqui no Brasil como reprodução, como se fosse uma coisa só, uma única escola de futebol, a escola africana, o futebol africano, sendo que a Tunísia, por exemplo, faz parte de uma escola que é a do norte da África, a África Árabe, né? Que é muito diferente do futebol da África subsaariana, né? É um futebol de mais toque de bola. E interessante que todos os países relevantes dessa parte da África estão na Copa. Egito, Argélia, Marrocos, que tem a melhor seleção hoje do norte da África, e a Tunísia, né? O Senegal, que é de uma outra escola, tem um time melhor que a Tunísia, mas o Senegal está com um time envelhecido, né? Não há dúvida. Nós, inclusive, pudemos observar isso no jogo contra o Brasil. É um time já envelhecido, alguns jogadores que são fundamentais, são chave, já não conseguem jogar aquilo que jogavam antes, como o Koulibaly, como o Mané. Mas, se você olha individualmente, é um time melhor que a Tunísia. A convocação da Tunísia, repleta de jogadores que... Perdemos aí o contato com o Zaidan. Opa, voltou. Né? Voltou o Zaidan. Teve uma interrupçãozinha aí, mas voltou. Volta aí? Pode seguir. Mas voltou. É isso, Capriotti. Só para fechar, a seleção da Tunísia, a maioria absoluta atua fora da Tunísia. A maioria esmagadora atua fora da Tunísia. Na Ásia e principalmente na Europa. Mas em times pequenos da Europa, um ou outro time médio da Europa. Então, individualmente, é um time inferior a Senegal. Mas tomara seja um teste interessante. O teste só é bom quando é contra time que dá trabalho, que exige. Pegar moleza, meter 7-0, infla egos, mas não serve como observação. É melhor pegar um time que dê trabalho. A Tunísia entra como zebrona. O Brasil é claro o favorito, mas tomara que a Tunísia dê algum trabalho até para que o Ancelotti faça as observações pertinentes, Capriotti. É isso. Agora, aquele primeiro tempo do último sábado contra o Senegal, talvez seja... O Ancelotti até falou disso depois do jogo, na entrevista coletiva, né? Primeiro tempo do jogo contra a seleção do Senegal foi talvez o modelo ideal para se jogar uma Copa do Mundo. E talvez aquilo que o Ancelotti está prevendo enfrentar na Copa ou chegar à Copa do Mundo com aquele modelo de jogo do primeiro tempo contra a Senegal. É viável, Zaidan? Você gostou daquilo que você viu? E você acha que se a seleção reproduzir aquilo,
aumenta a esperança e aumenta a possibilidade de um sucesso na Copa no ano que vem? Claro, claro. Foi um período formidável da seleção brasileira. Nós vimos, em outros momentos recentes, o Brasil fazendo alguns grandes jogos ou algumas partes de jogos muito boas. Por exemplo, com o Dorival Júnior, o Brasil teve momentos muito bons contra oponentes fortes, Inglaterra e Espanha. Você se lembra disso? O Brasil fez 2 jogos muito bons contra a Inglaterra e Espanha com o Dorival. Depois a coisa desandou, culminando com aquela goleada sofrida diante da Argentina em Buenos Aires, né? Mas, no geral, a ideia do Ancelotti, que aliás, hoje ela começa a ter muito espaço com vários treinadores no mundo, né? Que é um ponto de partida de 4-2-4. É ponto de partida, porque não é pebolinho, os caras não ficam fixos, parados, confinados, né? Aquelas posições. E só pode funcionar se quem joga lá na frente voltar. Você não pode deixar 2 caras, Casemiro e Bruno Guimarães, solitários ali no meio campo. Isso aconteceu, por exemplo, no jogo contra a Alemanha em 14, e o meio campo da Alemanha engoliu o meio campo do Brasil. Essa foi uma das grandes causas daquele placar excêntrico, né? Escandaloso. Mas então todo mundo tem de voltar. Vinícius Júnior, Rodrigo, o Rafinha quando voltar, né? Quando tiver como titular, é um cara que tem chance de ser titular, o Estevão, todo mundo tem de voltar, tem de participar quando o Brasil estiver sem a bola. Você não pode deixar tudo em cima de Casemiro, que é um jogador que em jogos mais exigentes, no segundo tempo ele já está caindo de produção, fisicamente. Isso é notório. O Casemiro em jogos mais exigentes, 15, 20 minutos, ele já tem problemas para fazer a marcação. Então é preciso que todo mundo volte para marcar. Agora, o ponto de partida é muito bom, porque você tem muita gente rápida e habilidosa na frente. Então, eu gostei muito daquele primeiro tempo. Agora, é claro, e o Ancelotti sabe disso muito mais do que eu, é óbvio, ele sempre terá de fazer adaptações conforme o nível da outra seleção, conforme o que a outra seleção exigir do Brasil. Ele tem de estar preparado para variações táticas, não pode ficar preso ao modelo. Aliás, esse para mim foi o grande problema do Tite na seleção. O Tite só tinha o plano A. Ele nunca trabalhou com o plano B. Ele tinha um modo de jogar invariável e quando não deu certo, foi para o espaço. Muito bom, tá aí o Zaidan explicando, detalhando como vai ser esse jogo de daqui a pouquinho entre Brasil e Tunísia, jogo que o Rogério Assis vai transmitir aqui na Bandeirantes. Quinto sinal marcou 3h15, hora oficial do Brasil. Já volto com você aí, tá, Zaidan? Já retorno contigo aí. Deixa eu só confirmar com o PDV aqui quem é que vai apitar o jogo. Qual é o árbitro da partida, hein, PDV? Bom, teremos arbitragem francesa, né? Jogo na França, arbitragem francesa do Jérôme Brizard, com Alex Auger e o Ervan Fingean. No VAR é o Alexander Castro, portanto, arbitragem francesa para Brasil e Tunísia, Capri. Muito bom. Sábado foi bem o árbitro do jogo. Vamos torcer para ir bem hoje também, né, Zaida? Vamos ver se ele não se complica aí e não atrapalha o jogo, que é o mais importante. Tomara que vá bem e não siga o padrão das eliminatórias da Europa, né? Porque nós temos acompanhado erros crassos nas eliminatórias europeias. É isso aí, vamos torcer demais, vamos torcer muito. 3h16, deixa eu ver com o Pedro Cunha aqui, porque tem mais jogos, o Zaidan destacou aí, não é? Estamos terminando essa data FIFA aqui e a Europa tá ali se mobilizando para as últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo, seleções que vão para a repescagem, a última esperança de ir ao Mundial no ano que vem. Lembrando que no próximo dia 5 de dezembro tem o sorteio dos grupos, o sorteio das seleções que vão se enfrentar na Copa do Mundo. E reforçando sempre, naquilo que a gente vem dizendo já há um bom tempo, essa Copa do Mundo pela primeira vez com 48 seleções, serão grupos de 4 seleções e só as 2 primeiras vão avançar à fase seguinte, que é uma fase anterior às oitavas de final. Então a gente vai ter uma nova fase na Copa do Mundo antes das oitavas, com essas seleções todas que vão se classificar, né? Serão 24 seleções classificadas e aí sim a gente parte depois para a fase seguinte da Copa do Mundo, além de seleções que vão se garantir como terceiras melhores colocadas. Então a gente vai ter ali 36 seleções se classificando para a próxima fase, para a fase seguinte da Copa, e depois sim a gente entra já, depois dessa fase, nas oitavas, quartas, e aí consecutivamente o Mundial volta a ser como
todos nós conhecemos, né? Desde 1994, quando a Copa passou a ter essa configuração com esse número de seleções e 32 seleções. Vamos lá então, Pedro, atualizando aí o placar, os jogos desta terça-feira, principalmente as eliminatórias para a Copa do Mundo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Capri. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui no Concentração. Muitos jogos espalhados pelo mundo de eliminatórias para a Copa do Mundo. Já temos 34 seleções confirmadas para a Copa de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem. 10 jogos pelas eliminatórias da Europa hoje. Às 4h45 tem Bélgica e Liechtenstein, também tem Espanha e Turquia, Escócia enfrenta a Dinamarca, tem Romênia e San Marino também, o país de Gales recebe a Macedônia do Norte, a Suécia enfrenta a Eslovênia, também tem Bulgária e Geórgia, tem também Kosovo e Suíça, Áustria e Bósnia e fechando a rodada das eliminatórias europeias, e Grécia. Nas eliminatórias da CONCACAF são mais 6 jogos. Vamos lá. Trinidad e Tobago enfrenta Bermuda, a Costa Rica recebe Honduras, o Haiti recebe Nicarágua, o Panamá recebe El Salvador, a Guatemala recebe Suriname e a Jamaica recebe Curaçao. Lembrando que da CONCACAF já estão classificadas as 3 seleções de país sede, Canadá, Estados Unidos e México. Nas eliminatórias asiáticas já está encerrado o jogo entre Iraque e Emirados Árabes. O Iraque venceu por 2-1, 2 gols de Mohamed Ali, e o Iraque vai para a repescagem mundial, então será o representante asiático na repescagem intercontinental que acontecerá no ano que vem. Alguns amistosos internacionais entre seleções que já conhecem o seu caminho, já sabem se vão para a Copa do Mundo, se vão para a repescagem ou se não vão nem para um nem para outro. É o caso de Japão, que já está classificado para a Copa do Mundo do ano que vem, que recebeu a Bolívia e fez 3-0. Bolívia, representante sul-americano da repescagem mundial do ano que vem. 3-0 para o Japão, então. A Coreia do Sul venceu Gana pelo placar de 1-0. O Chile e o Peru vão empatando em 1-1. E daqui a pouco também tem Brasil e Tunísia às 4h30, tem às 9 horas da noite tem Colômbia e Austrália, tem também Estados Unidos e Uruguai, às 10h30 da noite do horário de Brasília tem Canadá e Venezuela, 10h30 também Equador e Nova Zelândia e também México e Paraguai. Hoje, Capri, uma notícia bastante interessante da seleção brasileira sub-17. A seleção brasileira profissional entra em campo daqui a pouco, mas a sub-17 se classificou para as quartas de final do Mundial da Copa do Mundo depois de empatar com a França em 1-1 no tempo regulamentar, um gol aos 43 minutos do segundo tempo de Pietro, que entrou ao longo da partida no segundo tempo. E o Brasil passou nos pênaltis, assim como tinha passado já na fase anterior da Copa do Mundo. Passa então dos pênaltis agora contra a França, na fase anterior contra o Paraguai, venceu por 4-3. E para fechar esse giro esportivo, hoje tem Campeonato Brasileiro da Série A, Botafogo Sport, às 8h30, lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Capri. Valeu. Pedro Coin, de olho em tudo, em toda essa movimentação do esporte por aqui. Times escalados aí, PDV? A seleção brasileira tá escalada, Capri? Peraí. Então me dá 2 minutinhos tá que bom. Eu já volto aí. Vamos fazer um mistério aqui. Boa. Não tem, acho tem que não novidade. Tem? Opa! Ah, então é o seguinte, ó. 2 minutinhos e eu já volto aqui com o Paulo do Vale escalando a seleção brasileira com novidades. É rapidinho a pausa, hein? Até já. Concentração na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na rodovia dos Bandeirantes tem lentidão de 1 quilômetro em Itupeva, do 68 ao 69, onde mais cedo houve um grave acidente entre caminhão e uma perua. 2 pessoas foram socorridas em estado grave. O helicóptero Águia da Polícia Militar atuou nessa ocorrência. Agora, bloqueio parcial no sentido interior e 1 quilômetro de trânsito lento. Vai prestar medicina? Prepare-se no Etapa, prepare-se bem. Aulas presenciais e online. Etapa mais de você, em você mesmo. O Gigante Max Atacadista faz o Natal mais completo para sua ceia e o mais barato do Brasil. O melhor Natal do atacarejo é aqui. Vem! Cebola repolho 1,57 o quilo, beterraba, batata 2,47 o quilo, abacaxi unidade ovo com 10 unidades 4,89, bisteca suína Aurora 15,97 o quilo, açúcar doce açúcar 1 quilo 2,97, papel mili com 16 18,99. Pensa que acabou? De nada. Tem mais ofertas e descontos pro seu Natal no Clube Max. Aproveite.
Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga a final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Chegou a hora de potencializar seus negócios com o Cell Banking, a solução completa de Banking as a Service da Cellcoin. Integre serviços financeiros da sua empresa, como pagamentos de contas, Pix, TED, saques, depósitos e muitos outros. Licenças bancárias? Deixe a burocracia com a gente. Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A rodovia Regis Bittencourt tem congestionamento no sentido São Paulo em trecho de 10 quilômetros entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes, do 290 até o 280 essa lentidão, ficando livre a passagem pelo Rodoanel. A Regis Bittencourt no sentido Curitiba tem 3 quilômetros lentos até o acesso à cidade de Embu. No Banco BV, você pode usar seu 13º salário para fechar o ano sem dívidas. Busque por renegociação BV e negocie com desconto, sujeito à análise. Concentração na Rádio Bandeirantes. Três e 26, em 1h04 vai rolar a bola em Lille, lá na França, para Brasil e Tunísia. E já nós vamos à França, hein? Daqui a pouquinho o Felipe Quirin vai estar conosco aqui, trazendo mais informações, mais detalhes, muito mais do ambiente, da atmosfera lá do estádio Pierre Mauroy, onde vai acontecer o jogo em 1h04. Mas o PDV anunciou aqui que já temos o time confirmado, escalado. Como é que vai jogar então com novidades aí o time do Ancelotti? Fala aí, PDV. Vamos lá, Capri. Já começa com a novidade, hein? Bento no gol. Pois é, o Ancelotti acho que ainda tem algumas questões com relação ao goleiro, principalmente os suplentes, né? Os goleiros reservas da Copa, porque contra a Coreia, contra o Japão, melhor dizendo, né? O Hugo Souza teve oportunidade, agora acabou se machucando. O Ederson voltou a atuar pela seleção brasileira no último jogo, então o Bento tem nova oportunidade hoje, confirmado no gol da seleção brasileira. Primeira novidade. A segunda novidade é aquilo que a gente já esperava, o Wesley na lateral direita, jogador que entra na vaga do Gabriel Magalhães, machucado. Com isso, o Militão passa da lateral direita para a defesa, sua posição de origem, e forma dupla com Marquinhos. E a outra novidade está do lado esquerdo, Caio Henrique. A gente já falava da possibilidade de um desgaste maior pelos lados do Alexandre e é exatamente isso que acontece. Portanto, Caio Henrique tem a oportunidade também de mostrar serviço do lado esquerdo. Então a defesa, fica um pouquinho diferente. Bento no gol, Wesley, Marquinhos, Militão e Caio Henrique. Aí do meio pra frente, tudo igual. 5 Casemiro, 8 Bruno Guimarães, 21 Matheus Cunha, 20 Estevão, 7 Vinícius Júnior e 10 Rodrigo. A seleção brasileira escalada para encarar a Tunísia, Capri.
Tá aí a seleção brasileira escalada. A Tunísia tá pronta também, PDV? Já tá escalada? Ainda não, Capri, ainda não. Não temos Tunísia ainda. Gostou das mudanças aí do time, ô Zaida? Gol, laterais, tá tudo bem aí com essa escalação? Bom, Capriotti, vamos começar pelo Militão, jogando na zaga, porque, para mim, a zaga da seleção deveria ser Militão e Gabriel Magalhães. Eu não escalaria o Marquinhos como titular. O Gabriel está machucado, mas só por isso ele puxou o Militão para a zaga. E aí entra o Wesley na lateral direita. Mas, na minha maneira de ver essa defesa da seleção brasileira, a dupla seria Militão e Gabriel. Com o Alexandre, que joga na França, como opção, o Léo Ortiz como opção e o próprio Marquinhos como opção, mas não como titular. A dupla para mim seria Militão e Gabriel. Então, mas a ideia dele é o Marquinhos titular. Pro Ancelotti, o Marquinhos é um dos intocáveis do time. E aí, essa ideia de usar o Militão na direita, que não é novidade, o Tite já fez isso e tal. Eu acho que ali é um lateral comum, sabe marcar e tal, mas no apoio não acrescenta nada. O Wesley é um ótimo lateral, tá jogando bem na Roma. No lado esquerdo, o Caio Henrique a gente conhece bem, né? Jogou no Grêmio, no Fluminense, no Paraná. Começou no Santos, na base do Santos. E a passagem no Atlético Madrid foi muito apagada, né? Quase não teve chances. E tá no Mônaco há muito tempo, é um jogador importante no Mônaco, é legal observá-lo. Mas eu gostaria também de ver o Juba, até porque o Juba é um lateral que vai muito pelo meio, né? Ele trabalha muito pelo meio, não é aquele lateral de linha de fundo, ele trabalha mais pelo meio. E até por termos Casemiro e Bruno Henrique, seria interessante observar o Juba ali também, com o Bruno Guimarães e o Casemiro trabalhando por ali. E de resto é normal, né? É uma escalação absolutamente esperada. E quanto ao Bento, o Bento é reserva no time dele. O Alisson é o goleiro titular. O Alisson tá fora. O Ederson não é mais aquele que fechou o gol no City, foi campeão europeu no City, mas é um bom goleiro, pode ir à Copa. O Hugo é um cara que provavelmente vai ter muitas oportunidades, tem grande chance de ir à Copa, mas o Bento é uma incerteza, porque ele quase não tem jogado no Al Nassr, né? Ele é reserva no Al Nassr. De qualquer maneira, é bom vê-lo. Ele pode mostrar que mesmo reserva lá, ele é capaz de brigar por uma das 3 vagas para a Copa do Mundo. Se a Copa fosse daqui a um mês, não haveria dúvida. Alisson, titular do Ancelotti, Capriotti. É isso aí. Bom, vamos então até Lille. Lá está Felipe Killing, que vai trazer pra gente aí o destaque da seleção brasileira, da Tunísia, o ambiente do jogo. Já escalamos a seleção aqui com as novidades, Killing, mas me conta aí como é que tá o clima, o ambiente aí no estádio Pierre Mauroy pro jogo de daqui a pouquinho. Boa tarde, boa noite já pra você aí, Killing. Tudo bom, Capriotti? Boa tarde para você. Estou 4 horas à frente do horário de Brasília e começou a chover aqui, então, além da temperatura estar em 5 graus com sensação térmica de 1, começa a chover. Até por isso, eu vim aqui para a sala de imprensa. Atrás está montada a área da coletiva que acontece após a partida. Foi aqui também que o Ancelotti conversou ontem com os jornalistas. E sim, em Londres, o Brasil praticamente jogou em casa, com a torcida marcando presença e fazendo muito barulho. Aqui o cenário é diferente, viu? Tem muito tunisiano nos arredores do estádio. É a 4ª maior comunidade estrangeira na França. Eles fazem barulho. O Brasil já enfrentou a Tunísia na preparação para a Copa do Mundo no Catar em 2022 e foi no Parque dos Príncipes. O Brasil ganhou bem, mas os tunisianos fizeram muito barulho. O Brasil na época ganhou por 5-1. Essa é uma seleção da Tunísia muito forte defensivamente. Nas eliminatórias africanas não sofreu nenhum gol. Tem 28 pontos, somou 28 pontos de 30 possíveis. Então é um time que vai testar o setor defensivo do Brasil. Mas o que o Ancelotti já tinha afirmado é que o período de testes deve se encerrar aqui na Europa. Então a gente já vê 2 mudanças na equipe, né, com o Bento e também o Caio Henrique. Evidentemente, uma mudança forçada por conta
da lesão do Gabriel Magalhães, e aí o Militão assumindo a ponta e o Wesley na lateral direita, mas a expectativa é que durante o jogo ele também coloque outros jogadores, o Vitor Roque, que não teve oportunidade, o próprio Juba e até mesmo o Fabinho, um nome que foi bastante criticado por parte da imprensa, foi convocado, é um cara que também pode ganhar a oportunidade aí no decorrer da partida. Muito bem, muito bem. Bom, terminado o jogo aí, acaba a data FIFA, não é, o Killing? Aí todo mundo embora para casa rapidinho, já tem uma operação de resgate de muitos jogadores aí, não, Killing, em curso essa operação? Exatamente, os jogadores estão liberados após a partida, a Leila, ela colocou o jato dela à disposição, então os jogadores do Palmeiras vão nesse jato, até chegou-se a levantar a hipótese que o Alexandro pudesse ir, o Danilo, mas a gente sabe da rivalidade, eles devem voltar em voos comerciais, mas já existe, claro, toda essa engenharia, e talvez o Juba volte junto, mas os jogadores do Palmeiras certamente vão pegar o voo direto saindo daqui, é um avião com cama, vão poder descansar. Muitos jogadores atuam na Inglaterra, podem pegar um voo rápido ou até mesmo um trem, outros em países europeus, como a Espanha. Então, acabou a partida aqui, os jogadores estão liberados e os jogadores do futebol brasileiro vão fazer um esquema ninja para voltar o mais rápido possível. E você vai voltar como para casa? De avião, de trem, de carro ou correndo? Olha, Capri, se eu fosse você, eu voltava correndo, mas eu não tenho o seu preparo físico, entendeu? Ó, não tem voo direto de Lille, Londres, mas o trem é super fácil, 1h20, então eu vou pegar o Eurostar amanhã cedinho, cruzo o Canal da Mancha e chego lá na estação de St. Pancras, no norte da capital inglesa. Maravilha, então até já, Killing, bom trabalho, boa sequência para você, até daqui a pouquinho, hein? Até já! Valeu, até já. 3h35, eu preciso falar com você sobre Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque, é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Concentração na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito lento no Rodoanel nos dois sentidos para acesso a Regis Bittencourt. A pista interna sentido Perus tem pontos de parada entre os quilômetros 35 e 30, trajeto percorrido em aproximadamente 20 minutos. A pista externa sentido Dutra já tem lentidão desde a Raposo Tavares até a Regis. Se possível, evite o caminho, preferindo seguir pela Marginal do Pinheiros. Novo Honda WRV, tecnologia, segurança, muito espaço interno e 6 anos de garantia. Faça um test drive em uma concessionária. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. PEN é a Bolsa de Estágio do Ensino Médio, um programa do governo do estado que faz uma conexão direta dos alunos da rede pública com o mercado de trabalho. Uma oportunidade incrível para quem quer aprender na prática, ganhar experiência e começar a vivenciar uma carreira. Já são 10 mil bolsas de estágio distribuídas para alunos do ensino médio técnico da rede pública, com bolsas mensais de até R$ 850 por aluno, ou seja, 10 mil jovens de todo o estado já estão vivenciando o dia a dia das empresas e construindo um futuro com mais oportunidades.
Pessoal, com o bem você dá o primeiro passo para o seu sucesso. Então, não perca tempo. Acesse educaçãomudatudo.sp.gov e saiba como participar do bem. Quando a educação muda a vida de um jovem estudante, ela muda a vida de todo mundo. Governo do Estado. São Paulo são todos. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga a final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito lento na Vila Prudente ao longo de todo o viaduto Grande São Paulo, no sentido da Anhaia Melo. A fila começa na Avenida do Estado, na altura da Leais Paulistanos. Isso impacta também a Rua Dianópolis, já da altura do shopping em diante. O caminho é melhor pela Presidente Wilson e vale trocar o viaduto Grande São Paulo pelo Capitão Pacheco e Chaves. O Natal Atacadão está chamando para os menores preços do Brasil. É tempo de economia. Aproveite Atacadão, lugar de comprar barato. Concentração. São 20 minutos para as 4 da tarde, a bola rola em 50 minutos em Lille, na França, para Brasil e Tunísia. Rogério Assis vai transmitir os comentários do Cláudio Zaidan, reportagens do Paulo do Vale. Ô PDV, vamos dar uma olhadinha adiante aí na seleção, né? Porque depois de hoje, o Ancelotti vai estar nos Estados Unidos no dia 5 de dezembro para o sorteio dos grupos da seleção brasileira. E aí tem mais uma data FIFA só depois, né? Antes da Copa do Mundo. É isso, né? E inclusive, Capri, a seleção brasileira deve enfrentar a França em Boston e a Croácia em Orlando, tá? Jogos no mês de março, a última data FIFA. Jogos antes de uma convocação definitiva. O Brasil ainda estuda a possibilidade, isso deve acontecer, de ter mais 2 amistosos, mas aí já é pré-Copa. Inclusive, a seleção da Noruega surge como uma grande possibilidade. E aí o Brasil poderia fazer um desses amistosos em solo brasileiro como uma despedida antes da Copa do Mundo. E aí o segundo amistoso já seria ou nos Estados Unidos, ou no México, ou no Canadá. Mas de certo, França em Boston, Croácia em Orlando no mês de março. E depois já com a seleção convocada, mais 2 amistosos e a Noruega muito provavelmente pela frente, viu, Capri? É isso aí, a seleção brasileira já de olho, né, nessa possibilidade, né, de ter ali esses jogos já marcados, já ajustando. Então é isso. Agora, Osaida, a seleção brasileira tem informação de que a seleção está torcendo muito para que no sorteio do dia 5 de dezembro, ali na composição dos grupos, seja possível permanecer na costa leste. Diferentemente do que aconteceu em 94, quando o Brasil ficou lá na costa oeste, lá na Califórnia, né, lá em Los Gatos, ali pertinho de São Francisco, agora a seleção gostaria de ficar na costa leste e preferencialmente na costa leste ali em Miami, na região de Orlando, onde tem muitos brasileiros. Miami, Orlando, é uma região que tem muitos brasileiros. A seleção está monitorando aí uma possibilidade de isso acontecer. Mas também, claro, né, já observa também concentrações, campos de treinamento no centro dos Estados Unidos. Dependendo do sorteio, a seleção pode ficar numa região mais central ali. E aí a opção seria Nashville e também na costa oeste, onde ficou em 94. E aí a opção seria também a Califórnia.
Mas o fato, Zaida, é que tá chegando a Copa do Mundo e aparentemente o Ancelotti já tá com o grupo praticamente bem encaminhado. Fechado, claro que não, mas pelo que ele vem dizendo aí, já bem encaminhado, eu diria que uns 80% do time já tá definido na cabeça do italiano, viu, Zaida? Também acho, Capriati. Não há dúvida. Até porque, claro que sempre pode acontecer alguma surpresa de última hora, né? Todo mundo se lembra dos célebres exemplos que você acompanhou de perto, Capriati, de Gilberto Silva e Kleberson, né? Foi ali no ano da Copa. No ano da Copa é que aconteceu um jogo, um amistoso, foi suficiente para o Filipão decidir levá-los, né? E dá, inclusive, perspectivas novas para o meio campo da seleção brasileira. E eles foram importantes naquela conquista, indiscutivelmente. E por outro lado, o Ancelotti, ele leva muito em conta jogadores que ele conhece, que ele enfrentou, que ele dirigiu na Europa. Eu até falava há pouco do Marquinhos, né? Que para mim, a dupla de zaga, considerando o que cada um está jogando hoje, seria Militão e Gabriel. O problema agora é que o Gabriel, o Arsenal, inclusive, Caprotti, está com receio de que a recuperação leve alguns meses, né? Então, esportes tem isso. Você está contando com o cara aqui, ele está no auge, está voando, uma contusão altera tudo. Como é que ele volta? Ele volta no mesmo nível. E no ano de Copa do Mundo, com poucas oportunidades para você testar o cara, vai ter de observar como é que ele voltará no Arsenal. Então tudo isso pesa. Enquanto a fuso horário, porque para quem vai acompanhar a Copa ou trabalhar na Copa aqui no Brasil, a Costa Leste é melhor, porque aí é aquela diferençazinha pequena de 1 hora e tal. A Costa Oeste costuma representar no fuso brasileiro alguns horários ingratos, né, Capriati? Exatamente. Às vezes a Costa Oeste nos Estados Unidos chega a ficar 6 horas atrás do nosso horário aqui, dependendo de horário de verão. Né? Califórnia, lá tá 6 horas, dependendo da combinação dos horários daqui com o horário de verão lá, enfim. É muita coisa. Eu me lembro que em 94, se eu não me engano, acho que eram 5 horas, a gente estava 4 ou 5 horas na Copa de 94. Era bastante coisa, era uma diferença considerável. Mas, levando em consideração que nos Estados Unidos como um todo tem brasileiro em tudo quanto é lugar, não é? A região de Nova York, lá Boston, também tem muitos brasileiros, muitos. Então, qualquer lugar que a seleção ficar vai ter brasileiro apoiando. Mas é claro que ali na Flórida, ali na região de Miami, Orlando, tem muito mais, né? Tem gente, barbaridade lá, tem muito, né? Até ali. E em Boston também, né? Isso. Boston tem muitos brasileiros. Exatamente. Uma comunidade imensa ali. Boston, Nova York. Inclusive, Boston é a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. Tem uma cidade ali, inclusive, pertinho, que é a cidade onde mais tem brasileiros nos Estados Unidos. Mais até do que Miami, Orlando, enfim, não é? Isso. Mas ali, aparentemente, a seleção não estaria muito disposta, gostaria mesmo de estar próximo ali dos parques. Seria um baita atrativo, né? Assistir uma Copa do Mundo, poder ir lá ver o Mickey, poder ver o Estevão, seria sensacional, mas vamos ver o que vai acontecer, depende tudo desse sorteio que vai acontecer no próximo dia 5 de dezembro, lá em Washington, a FIFA então sorteando os grupos da Copa do Mundo. Lembrando que já temos a Alemanha, hein, Zaid? Ontem a Alemanha se garantiu também. E Alemanha, apesar dessa Alemanha estar num processo de renovação, não dá jamais para dizer que a Alemanha não chega aí forte numa Copa do Mundo. Mas eu diria que hoje, na minha prateleira pelo menos, Aida, estão num patamar superior a Brasil, Alemanha. Eu colocaria Argentina, França e Espanha num patamar um pouquinho superior aí. Depois, Brasil, Inglaterra, Alemanha, Portugal. Muita gente coloca Portugal na primeira prateleira. Eu acho que Portugal, junto com o Brasil ali, ficaria numa boa condição, não? Eu acho que essas seleções que você mencionou estão todas num nível parecido. Para mim, aquela que está jogando mais bola é a Espanha. É que está jogando mais bola. E a Inglaterra está com um time muito bom, mais uma vez. O Harry Kane está vivendo o auge da carreira dele. Ele tem de disputar qualquer eleição para melhor da temporada.
O nome do Harry Kane tende a aparecer em 2025. Tá jogando demais no Bayern. E agora, aquela história, né? A Espanha é o time que está jogando um futebol mais refinado, mais eficiente. Mas França, Alemanha, Brasil, tem de ser considerados. No caso da Argentina, o problema, Capriotti, alguns jogadores essenciais, o tempo passa. Então, por exemplo, o Depou, McAllister, o Fernandes, jogadores que são muito importantes no meio campo. O Depou, por exemplo, agora está jogando nos Estados Unidos. Já não é o mesmo dos tempos de Atlético Madrid. E é um jogador essencial, até para dar aquela plena liberdade tática para o Messi, né? Então, a Argentina tem alguns problemas. Mas é aquele negócio, é 1 mês e pouco a Copa do Mundo, né? Se você está bem naquele período. Mas esses são os candidatos. Agora, quem está jogando mais bola hoje é a Espanha. Mas isso não é garantia de nada. Em 2006, ninguém jogava o que o Brasil estava jogando. Em 2002, ninguém jogava o que França e Argentina estavam jogando. Em 2002 deu Brasil, em 2006 deu Itália, né, Capitão? Exatamente, é isso mesmo. Muito bom, olha, 3h49, um abraço aqui ao Álvaro José, grande Alvinho, tá ouvindo a gente, viu? Zay da PDV, ele tá confirmando. Álvaro, ele vai estar em Los Angeles em 2028, então ele já tá na contagem regressiva dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, também no fuso horário. Ele tá confirmando pra gente aqui que a Califórnia está 4 horas atrás do nosso horário, então agora lá na Califórnia, né, são 10 para as 11 da manhã, e no horário de verão, 5 horas. Quando eles estão no horário de verão, eles chegam a ficar 5 horas, que é o que acontece, é o que vai acontecer durante o período da Copa do Mundo. Eles vão estar no horário de verão. Então, lá na Califórnia, na Copa do ano que vem, 5 horas atrás do nosso horário aqui. Então é isso. Valeu, Alvinho. Grande abraço. Álvaro José, um dos maiores jornalistas desse país. Vamos para o último intervalo rapidíssimo aqui deste Concentração, porque já ele, Rogério Assis, vai assumir o comando da jornada esportiva Bandeirantes. Põe o canhão aí, Vitória Vermelho. Põe o canhão para animar esse canhão aí. Põe mais uma vez aí. Já ele chega para a melhor transmissão de Brasil e Tunísia aqui na Bandeirantes. Concentração na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito bom agora no corredor Jacupêssego em toda a extensão no sentido rodovia Ayrton Senna. Para o Rodoanel e Mauá, lentidão ainda no início. Trecho de quase 2 quilômetros percorrido em 10 minutos entre a Doutora Assis Ribeiro e a saída para a Avenida Laranja da China. Com o cartão Mercado Pago, você aproveita o melhor das compras na Black Friday. Com ele, você parcela suas compras do Mercado Livre em até 24 vezes sem juros. Peça o seu, consulte condições. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? Patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. Domingo de manhã tem programa marcado e é na praia. Viva o Litoral!
Com Felipe Garrafa, falamos de turismo, da economia local, do mercado imobiliário, dos investimentos, segurança, da mobilidade e das estradas. Viva o Litoral! Domingo, 9 da manhã e também em boletins durante a programação na Bandeirantes. Apoio Prefeitura de Santos. Aqui é tudo de bom. O gigante Max Atacadista faz o Natal mais completo para sua ceia e o mais barato do Brasil. O melhor Natal do atacarejo é aqui. Vem! Cebola repolho 1,57 o quilo, beterraba, batata 2,47 o quilo, abacaxi unidade ovo com 10 unidades 4,89, peito com osso 10,97 o quilo, açúcar doce açúcar 1 quilo 2,97, papel mili com 16, 18,99. Pensa que acabou? De nada. Tem mais ofertas e descontos pro seu Natal no Clube Max. Aproveite. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Elevado o presidente João Goulart Minhocão com trânsito apenas intenso no sentido Lapa, mas a sequência toda travada pela Francisco Matarazzo de ponta a ponta, péssimo caminho. Prefira cortar por vias paralelas, como Tagipuru, Mário de Andrade ou a Marquês de São Vicente. Performance, segurança e durabilidade. Morro e Amortecedores é a escolha de quem entende de suspensão. Morro e Amortecedores, uma marca Drive. Concentração na Rádio Bandeirantes. 3h54, 36 minutos para a bola rolar para Brasil e Tunísia lá em Lille, no Pierre Mauroy, o estádio que vai receber esse jogaço da seleção brasileira. Pois não, Zaida? Chamou, Zaida? Não, daqui a pouquinho vem o Zaida. Não, Capriante, estava só fazendo um ajuste no retorno aqui, tá tranquilo. Vamos lá então, atenção. PDV, as últimas informações aí, vamos lá para as últimas da seleção brasileira, antes da jornada esportiva Bandeirantes, porque em instantes ele vem aí, Rogério Assis, o canhão, para transmissão de Brasil e Tunísia. Fala aí, PDV. Vamos lá, então só confirmando, né, Bento, Wesley, Caio Henrique, as novidades do Brasil, já tem a Tunísia escalada, Caprió, com o Damen no gol, e aí são 3 zagueiros, o Meriá, o Taubi e o Brown, aí o Valery aparece na ala direita, o Skiri, 17, o Hannibal, o Hannibal jogador inclusive de Premier League, né? Hannibal. O Hannibal Mesbri, é jogador do... Chega perto dele não. 22 anos, camisa 10 da equipe da Tunísia, jogador do Burnley, da Premier League, é uma revelação aí do futebol da Tunísia, então o Hannibal Mesbri veste a 10. Saci 13, o Abdi pela ala esquerda. Saci 13, Saci? Não é o Saci Pererê, é o Saci. Pô, esse time tem o Saci, tem o Hannibal. Tem. Quem mais vem aí nesse time? Pelo amor de Deus, o PDV. É quase uma festa do Halloween. Que isso? E aí, vamos lá, vai. O Abdi, camisa 2, Saad 8 e o Masturi, número 9, a seleção da Tunísia, escalado pelo Sami Trabelsi. Repete a Tunísia aí, vamos lá. De Damen, Meriá, Taubi, Brown, Valery, Skiri, Hannibal, Sassi, Abdi, Saad e Masturi. Muito bom, aí a seleção da Tunísia também definida, escalada para o jogo de daqui a pouquinho, 3h30 da tarde. Atenção, Pedro Cohen, confirma pra gente aí, jogos importantes desta terça-feira, finalzinho da data FIFA. Vai lá, Pedro Cohen. Vamos lá, Capri. Com certeza, ainda brigando por uma vaga na Copa do Mundo, a Bélgica entra em campo às 4h45 contra Liechtenstein. A Espanha recebe a Turquia, a Escócia recebe a Dinamarca, País de Gales, que participou das últimas Copas, aí recebe a Macedônia do Norte, a Suécia também recebe a Eslovênia, a Suécia que tem uma dupla de ataque monstruosa e vai parar na repescagem da Copa do Mundo do ano que vem, repescagem europeia. Também tem a Suíça que visita Kosovo, tem a Áustria recebendo a Bósnia e a Bielorrússia contra a Grécia. E como eu disse, né, no nosso giro anterior, na CONCACAF apenas as 3 seleções sede já estão confirmadas. México, Canadá e Estados Unidos. Brigam
por mais vagas. Trindade, Tobago e Bermuda hoje às 10 horas da noite. No mesmo horário, todos os jogos às 10 horas da noite. Costa Rica e Honduras, Haiti versus Nicarágua, Panamá recebe El Salvador, a Guatemala enfrenta o Suriname e a Jamaica enfrenta Curaçao, Capri. Ainda bem que não tem brasileiros ou estrangeiros convocados para esses jogos aí da CONCACAF. Ô, Capri, mas vou te falar, eu vou te falar que na seleção dos Emirados Árabes Unidos tem bastante brasileiro naturalizado, viu? Inclusive, Caio Lucas foi o jogador que marcou o gol de Emirados Árabes Unidos hoje na derrota para o Iraque por 2-1. Mas não tem, assim, eu digo em relação à viagem, né? Para os times terem que aproveitar aqui nos jogos, que amanhã já recomeça o Campeonato Brasileiro, não dá tempo, né? Por isso que Palmeiras, Flamengo estão fretando voos aí, colocando a Leila Pereira colocando o jatinho dela à disposição para trazer esses jogadores o mais rápido possível aqui para o Brasil, para que eles possam ficar à disposição dos treinadores para a rodada desse meio de semana. Aliás, convite reforçado, porque amanhã recomeça o Campeonato Brasileiro e, claro, essa reta final do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, tudo aqui na Bandeirantes. Diga lá, Zaida. Aliás, hoje já tem o Botafogo, né? Contra o Sport, às 8h30, como o Cohen já informou. Caprote, mandar uma saudação especial para o nosso grande amigo Mário Mendes, que já mandou o alerta aqui. Não desprezem Portugal. Eu concordo com ele, né? Portugal tem Nuno Mendes, apesar de já não no auge mais, mas o Bruno Fernandes e o Bernardo jogam muita bola. Cancelo é aquela irregularidade, mas quando joga, é um dos melhores laterais do mundo, quando joga bem. Talvez o melhor goleiro de Portugal nas últimas décadas, né? O Diego, que é muito bom. E as opções que ele tem, Leão, João Félix, né? Rubem Neves, jogando muito bem. O time de Portugal é muito bom, né, capitão? É muito bom. Eu gosto do Vitinho. Eu acho o Vitinho um jogador muito bom. Muito bom. Um dos melhores da Liga dos Campeões. Sem dúvida. A seleção portuguesa é realmente muito, muito boa. Talvez. Hoje o Trump vai receber o Cristiano Ronaldo na Casa Branca. Boa sorte pra ele lá. Tomara que encontro, hein, capitão? Que encontro. Encontro aleatório, hein, Zé? Esse é um encontro meio aleatório, viu? Tá bom. Mas vamos lá. Boa sorte pra ele. 4 da tarde, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Vem aí a jornada esportiva Bandeirantes. Opa, ele tá aquecendo já as pregas vocais, porque agora vem aí um show de transmissão. Brasil e Tunísia, é com ele o Rogério Assis, no comando da jornada esportiva Bandeirantes. Comentários do Cláudio Zaidan, reportagens do Paulo do Vale. O Pedro Cohen vai seguir aqui no plantão esportivo Bandeirantes. Eu volto já no intervalo do jogo. Não saiam daí, vamos juntos. Você pode até acompanhar com as imagens aí, mas o áudio, o som é nosso, é aqui, é na Bandeirantes. Até já. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus. Essa final promete.
CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre no time dá tudo certo. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Fechando o ano, a seleção brasileira de Ancelotti enfrenta a Tunísia na França. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio, ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Hora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. COP 30 na Bandeirantes. Oferecimento Sangoban. Construir o amanhã é com a gente. Hidro, mudando o jogo do alumínio por um futuro mais sustentável. E Governo do Pará, por todo o Pará. Para você que está ligado no esporte, resumo do que aconteceu de mais importante na COP 30 no dia de hoje. A Polícia Federal divulgou um balanço a respeito de 2.000 drones irregulares que foram interceptados durante o período da Conferência do Clima. A questão da segurança pública, ela tem sido muito enfatizada durante o período em que autoridades e visitantes estão em Belém. Hoje, por exemplo, pela primeira vez, jornalistas tiveram de apresentar o crachá nas primeiras barreiras para conseguir ter acesso ao pavilhão onde são realizadas as discussões da COP 30. O presidente Lula é esperado para amanhã para acelerar nas negociações, uma vez que o texto não está caminhando conforme o desejado. O Brasil gostaria de anunciar ações práticas, mas, por enquanto, o debate ainda segue no campo das ideias. A Rádio Bandeirantes acompanha a COP 30 em Belém do Pará e atualiza as informações ao longo da programação. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rogério Assis. Grande abraço a você que ouve a maior rede de rádios do Brasil e que a partir de agora acompanha o último amistoso da seleção brasileira no ano. Aí a seleção se prepara para mais jogos no ano que vem e vai para a Copa do Mundo. A seleção brasileira de Carlo Ancelotti
fecha o ano jogando em Lille, na França, no estádio Pierre Bourrois. Um estádio com capacidade para 50 mil torcedores, temperatura lá embaixo, mas com um bom público. Brasil e Tunísia. Tunísia, líder nas eliminatórias africanas, de forma invicta, pontuou como a primeira nas eliminatórias e vem para o amistoso enfrentando a seleção brasileira. Bola rolando às 4h30 da tarde, hora de Brasília, 8h30 da noite, hora de Lille, na França. E o microfone da Bandeirantes mostra Brasil e Tunísia. Ancelotti armando o seu time, preparando a sua equipe, a sua seleção para a Copa do Mundo no ano que vem. Destaques tudo do jogo e muito mais a partir de agora. Destaque da seleção brasileira. Alô, Paulo do Vale. Fala, Canhão, abraço pra você, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Último compromisso do ano para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. O último teste antes de 2026, que se aproxima, e junto dele também a Copa do Mundo. Então algumas observações são importantes, como por exemplo no gol. Bento é a novidade na meta da seleção brasileira. Será testado novamente por Ancelotti. Outra situação também, Wesley entra pelo lado direito, já que Gabriel Magalhães, machucado, deixa o time. Militão, que entrou na direita no último jogo, vai para a posição de origem na defesa. Outra mudança também é no sistema defensivo. Caio Henrique na vaga de Alexandro, desgastado. O Brasil com 3 novidades para encarar a Tunísia, Canhão. E no adversário do Brasil, você destaca o que, Paulo do Vale? A Tunísia, que aproveita bastante essa data FIFA. O encontro com a seleção brasileira é o 3º amistoso em poucos dias. Empate com a Mauritânia, 1-1, e vitória contra a Jordânia, 3-2. Invencibilidade nas eliminatórias da África. Foram 9 vitórias e um empate, 28 pontos conquistados e uma ida tranquila à Copa do Mundo. A Tunísia estará nos Estados Unidos, no México e no Canadá, assim como a seleção brasileira em 2026, Canhão. Caboclinho Manuel Zaidan, tá pronto para mais uma, Caboclinho? Bora? Mais uma? Hã? Vamos nós, Caboclinho Manuel Zaidan. O destaque da opinião da Bandeirantes para Brasil e Tunísia. A força da opinião da Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Boa tarde, meu amigo Rogério Assis, o canhão do rádio, Paulo do Vale, Pedro Cunha, Capriotti, toda a equipe. Bom, canhão, o amistoso tem sempre 2 objetivos, né, para a seleção. Primeiro, claro, é ir consolidando um time, uma formação, fazendo com que os jogadores entendam e executem aquilo que o Ancelotti idealiza. E o segundo objetivo, obviamente, é observar a capacidade do time de enfrentar determinadas situações. As duas coisas são bem alcançadas, os 2 objetivos são bem alcançados quando o outro time dá trabalho, quando o outro time é capaz de incomodar a seleção brasileira, é capaz de criar situações difíceis para ver como é que o time reage. Você não ganha a Copa do Mundo sem enfrentar situações difíceis, times bons. Então os amistosos são muito mais úteis quando o outro time dá mais trabalho. A seleção da Tunísia, que fez uma eliminatória irrepreensível, está na Copa do Mundo, mas também tinha um grupo tranquilo nas eliminatórias africanas, e contra Mauritânia e Jordânia houve muitos testes, né? Muitos testes foram realizados. Hoje não, hoje ele coloca em tese o que tem de melhor. É um time modesto, com jogadores vários atuando na Europa, mas em times pequenos, quando muito médios da Europa, alguns times da Ásia também, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Mas no geral é um time bem mais modesto, se você observar qualidade individual, do que Senegal. Senegal é hoje um time mais envelhecido, lida com esse problema, mas tecnicamente é um time superior à Tunísia. A Tunísia é uma escola diferente, muito toque de bola, e provavelmente terá 3 zagueiros
e mais um dos jogadores de meio campo voltando para enfrentar esse quarteto ofensivo do Brasil. E até, para falarmos de observação, será interessante se o Ancelotti tiver a oportunidade e querer, obviamente, fazer algumas observações. Por exemplo, Canhão, o Juba, seria interessante observá-lo. Outro jogador que eu gostaria de ver neste amistoso, até pelo momento que ele vive no Palmeiras, é o Vitor Roque. Ele pode até colocar o Vitor Roque, digamos, na volta do intervalo e colocar mais um jogador no meio campo, jogar num 4-3-3, com 2 jogadores abertos, Estevão e Vinícius Júnior, e o Vitor Roque como centroavante. Pode manter o esquema de 4 mais à frente com o Vitor Roque, ele sabe jogar assim. Mas ele pode também ter alguém a mais no meio campo, o Paquetá, o Andrei, para jogar com 3 no meio campo e 3 na frente. Com observações que ele precisa fazer, porque na Copa muitas vezes ele terá de alterar o esquema. E o Vitor Roque e o Juba, pela bola que estão jogando, eu gostaria muito de vê-los atuando pelo menos um tempo nesse amistoso hoje, meu caro Canhão. 4:30, hora de Brasília. Tem a seleção brasileira em campo, tem Brasil e Tunísia. Os outros destaques na rede Bandeirantes de Rádio no São Paulo. Guilherme Maciel. Fala, Canhão, um abraço pra você e pra todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O São Paulo pode chegar ao clássico contra o Corinthians nesta quinta-feira na Neoquímica Arena com até 15 desfalques. O tricolor já soma 12 jogadores entregues ao departamento médico e ainda depende do retorno de 3 atletas convocados para suas seleções, que podem não ter condições de jogo por logística e desgaste físico. Com praticamente um time inteiro fora, o técnico Hernan Crespo trabalha com poucas opções e pode contar com até 5 novidades na equipe principal que vai a campo em Itaquera. Corinthians, o destaque é de Luiz Fabiani. Oi, Canhão, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians deve contar com os retornos de Hugo Souza e Maicon para o clássico contra o São Paulo nesta quinta-feira. A dupla avançou nas respectivas recuperações durante o período de data FIFA e estão treinando normalmente com o grupo desde a última segunda-feira. Palmeiras, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pra decisão de amanhã no Allianz Parque, mais um jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conta com os retornos de 6 jogadores selecionáveis nesta data FIFA e também 2 meio-campistas que estavam suspensos, Andreas Pereira e Alan. Esses serão titulares contra o Vitória. Já os jogadores convocados, que voltam todos de voo fretado, devem começar no banco de reservas na partida decisiva, que acontece a partir das 7:30 da noite no estádio do Allianz Parque. Canhão. No Santos, Everton Ramos. Fala, Canhão, abração pra você e pro ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. O Santos faz neste momento a última atividade, encerra a preparação para o confronto importante contra o Mirassol amanhã, 9:30 da noite na Vila Belmiro, e que terá mais uma vez casa cheia, ingressos esgotados, Vila Belmiro pulsando para o Peixe tentar buscar a segunda vitória seguida e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Para esse confronto, o Juan Pablo Vojvoda vai contar com o retorno de Luan Pérez. Ele acabou não sendo relacionado para o duelo contra o Palmeiras e ainda seguirá sem Alexis Duarte, que está a serviço da seleção paraguaia. 4:30, tem Brasil e Tunísia, tem amistoso internacional, o último da seleção em 2025. Jornalismo da Rede Bandeirantes de Rádio, Vitor Lupato. Fala, Canhão, muito boa tarde a você e a todos. Está preso na sede da Polícia Federal em São Paulo o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele deve passar por audiência de custódia por videoconferência com a PF em Brasília. Vorcaro foi detido na noite de ontem em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é um dos alvos da Operação Compliance Zero para combater crimes contra o sistema financeiro. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a fraude envolvendo o Banco Master pode chegar a 12 bilhões de reais. No começo da tarde de hoje, o Banco Central oficializou a liquidação extrajudicial de todo o conglomerado Master pelo comprometimento significativo da situação econômico-financeira da empresa. Agora o plantão da Bandeirantes com todos os destaques do dia. Pedro Cohen.
Fala, Canhão, ótima tarde para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Logo depois do início do jogo entre Brasil e Tunísia, às 4h45, começam as partidas das eliminatórias da Europa. Mais times em buscando uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A Bélgica entra em campo e enfrenta Liechtenstein. A Espanha recebe a Turquia. A Dinamarca visita a Escócia. No mesmo horário, Romênia e San Marino se enfrentam. País de Gales e Macedônia do Norte também jogam. Tem Suécia e Eslovênia, Bulgária e Geórgia, Kosovo e Suíça. Áustria recebe a Bósnia e também, pelas eliminatórias europeias, a Bielorrússia recebe a Grécia. Todas as partidas acontecem às 4h45 de hoje, do horário de Brasília. Mais eliminatórias agora na CONCACAF, América Central e do Norte. Mais times em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Lembrando que Canadá, Estados Unidos e México já estão classificados por serem os países sede da Copa do Mundo. Trindade e Tobago e Bermuda entram em campo às 10 horas da noite. No mesmo horário, Costa Rica e Honduras, Haiti e Nicarágua, Panamá e El Salvador, o Suriname visita a Guatemala e a Jamaica recebe Curaçao. Também pelas eliminatórias, agora asiáticas, o Iraque venceu o Emirados Árabes Unidos por 2-1 e se garantiu na repescagem mundial, que acontece no próximo ano, em 2026, por mais 2 vagas na Copa do Mundo. Já estão confirmadas nessa repescagem a República Democrática do Congo como a representante da África, o Iraque agora representante asiático, a Nova Caledônia será a representante do continente da Oceania e a Bolívia é o representante sul-americano. Ainda faltam 2 vagas para essa repescagem, ambas da América do Norte e Central, da CONCACAF. E amistosos internacionais também que tivemos hoje às 7h15 da manhã. O Japão venceu a Bolívia por 3-0. Às 8 horas da manhã, a Coreia do Sul venceu Gana pelo placar de 1-0. Agora há pouco, às 2 da tarde, um confronto sul-americano. O Chile e o Peru jogaram e o Chile venceu por 2-1. Às 9 horas da noite tem Colômbia e Austrália. Também tem Estados Unidos e Uruguai. Às 10h30 tem Canadá e Venezuela, no mesmo horário tem Equador e Nova Zelândia, México e Paraguai. Falando de seleção brasileira, Canhão, hoje a seleção brasileira sub-17 avançou às quartas de final da Copa do Mundo da categoria. Venceu a França nos pênaltis pelo placar de 4-3 depois de empatar em 1-1 no tempo regulamentar. Himbert marcou aos 32 minutos do primeiro tempo para os franceses e Pietro, que entrou ao longo do jogo no segundo tempo, marcou aos 43 minutos da segunda etapa e garantiu a seleção brasileira indo aos pênaltis, onde o Brasil venceu por 4-3. Hoje também é dia de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Botafogo recebe o Sport. A bola rola às 8h30, jogo que acontece lá no Rio de Janeiro. Canhão. Futebol da Rede Bandeirantes de Rádio para mostrar o último jogo da seleção brasileira em 2025. Lille, França, no Pierre Mauroy, o estádio. 50 mil torcedores, temos pelo menos 30 mil torcedores agora, faz muito frio em Lille. No microfone da Bandeirantes, o destaque para esse jogo que é importante. A seleção ganhou de Senegal e fecha a temporada em Lille contra a Tunísia. Todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som com Vitória Vermílio. Central técnica, Roger Palme Duarte e Roberto Dias. Nas imagens no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Switcher com Alain Marcel no comando. No digital, Alessandro Awadi. Brasil e Tunísia, vamos confirmar as 2 seleções, vamos à escalação da seleção brasileira, o time de Carlo Ancelotti para jogar em Lille, na Bandeirantes, com Paulo do Vale. Aqui é Brasil! A seleção brasileira definida pelo italiano Carlo Ancelotti, com Bento no gol, camisa 12. 14 Wesley, 4 Marquinhos, 2 Militão, 16 Caio Henrique, Casemiro 5, 8 Bruno Guimarães, os meio-campistas, 21 Matheus Cunha, 20 Estevão, Vini Júnior 7 e 10 Rodrigo, quarteto ofensivo da seleção. E no banco de reservas da seleção brasileira, Paulo do Vale. À disposição de Carleto, John e Ederson, os goleiros. Danilo, Alexandro, Fabrício Bruno, Paulo Henrique, Fabinho, Andrei, Richarlison, Luiz Henrique, Vitor Roque, João Pedro, Luciano Juba e Paquetá.
Na Bandeirantes, os times para você em instantes. Começa Brasil e Tunísia. A Tunísia, Paulo do Vale. Do técnico Sami Trabelsi, de Damém no gol 16. Meria 4, Taubi 3, Brown meia dúzia, o trio defensivo. Valery, camisa 20, Skiri 17, 10 Hannibal, 13 Sassi, 2 Abdi, 8 Saad e 9 Masturri. E na reserva da seleção da Tunísia, Paulo do Vale. À disposição de Sami, Farhati, Hassen, Rondani, Ashuri, Garbi, Ben Ovans, Ben Ali, Mahmoud, Ben Arbi, Shawat, Layuni, Slit, Sarawi, Dandeni e Jaziri. Quem apita? Brasil e Tunísia em Lille, França. Arbitragem francesa de Jérôme Brizard, auxiliado por Alex Auger e Ervan Fingian. No VAR, Alexandre Castro. Vai rolar a bola em pelo menos 2 minutos e meio para Brasil e Tunísia. Jogo importante na preparação da seleção de Carlo Ancelotti, já pensando na próxima Copa do Mundo. Teremos os jogos também, é claro, no ano que vem. E aí vem a Copa do Mundo. Aliás, Cláudio Zaidan, Samir Saldi, presidente da CBF, já queria antecipar essa renovação de contrato do Ancelotti, que vai acabar no final da Copa do Mundo. O Ancelotti, não, calma. Porque ele sabe que aqui a coisa é bem diferente, né? Se ele ganhar a Copa do Mundo, é gênio. Se não ganhar, se a seleção cair, por exemplo, na primeira fase da Copa do Mundo, pronto. Então ele prefere esperar. Além do que, não é, Zaidan? O Ancelotti está, como a gente fala em Votuporanga, em Uberaba, com o burro, com o cavalo, com a égua, com a vaca, com tudo na sombra. Dinheiro não é problema, então é melhor esperar a Copa do Mundo. Mas hoje ele comanda a seleção brasileira diante da Tunísia. A força da opinião, Bandeirantes. Cláudio Zaidan. Ele tá com a tropa inteira, né, na sombra. E mesmo assim ele avisou ontem, em tom de brincadeira, obviamente, mas ele disse, olha, dependendo do que acontecer na Copa, a renovação pode ser bem mais cara, né? Vão ter de pagar bem mais por um novo contrato. Falou em tom de brincadeira, nem falaria publicamente, é claro, se não fosse em tom de brincadeira. É um técnico que tem mercado enquanto quiser trabalhar. Ele, o Klopp se quiser voltar, Guardiola. Esses caras, basta que eles digam, quero trabalhar e pronto. Aparecem 500 propostas, e boas, todas muito boas. E hoje temos aí 2 laterais que serão observados. O Wesley está jogando muita bola na Roma. O Caio é um jogador importante no Mônaco, mas, convenhamos, o Mônaco é um time de perspectivas bem medianas, né? Atualmente já foi um time campeão francês, mas hoje perspectivas bem medianas, não dá para brigar com Paris e tal. Mas é um jogador que sabe que ali é uma posição que está em disputa. O Alexandre não é o dono intocável da posição. E ainda tem um garoto do Bahia, o Juba, que é muito bom, e disse aqui, quero que seja testado, né? E o 4-2-4 é só um ponto de partida. Quem joga lá na frente, esse quarteto ofensivo, tem de se acostumar a voltar, participar da marcação, para não ficar tudo em cima de Bruno Guimarães e Casemiro. Seja contra a Tunísia, seja contra a Espanha, não importa. Os caras têm de voltar. São jogadores rápidos, conseguem essa mobilidade com muita facilidade. E há algumas opções no banco que a gente espera sejam observadas, inclusive o Vitor Roque. Gostaria muito de ver, em determinado momento, um ataque ali com o Rodrigo, Vitor Roque, Vinícius, João Estevão, Vitor Roque, Vinícius. Está merecendo ser observado jogando, não apenas em treinos táticos, já que hoje nem coletivo existe mais, Canhão. É verdade, de uns tempos para cá já não tem mais o tradicional coletivo, né? Com jogos aos domingos, por exemplo, às quartas e sextas tinha coletivo, hoje já não tem mais. Vai autorizar Jérôme Brizard, está tudo pronto. Toca na bola a seleção brasileira, começa Brasil e Tunísia. Rogério Assis.
Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol da maior rede de rádios do Brasil. Começa o último amistoso da seleção brasileira em 2025. No ataque a seleção da Tunísia. Masturri lançado, sai do gol, Bento com o pé e toca para fora pela linha lateral. Primeira chegada é da Tunísia. Lateral cobra da bola, fica pela direita. O capitão domina a bola, tenta o passe pela meia esquerda na proteção com dois do lado. Sassi tenta, volta a marcação, corrigiu o Rodrigo, chega a bola, vai desviada. É posse de bola para a seleção do Brasil. Começando o jogo, é lateral para o Brasil, cobrando da esquerda. Caio Henrique se prepara para fazer a batida. Encosta a lateral do lado, Rodrigo se aproxima, ele tenta um bico, toca pelo meio campo. Passa Casemiro, sobra fica no meio aqui atrás. Abdi bateu pro gol, toca, ele mesmo pega a sobra, bateu direto, Bento! Lá de longe o chute, ele tenta duas vezes. Abdi um canhão, Bento encaixa, Paulo do Vale. Na primeira a bola acaba explodindo na defesa brasileira. Volta pro Abdi, que tenta ali um lance tirando do Bento, não consegue, apenas encaixa, já trabalhando, né? Acho que era tudo que o Bento gostaria. Trabalhar um pouquinho para mostrar serviço com 1 minuto já por aqui. Aí, na sequência, o Militão parece que acusa ali um pouquinho, sente, me parece até um mal-estar, mas parece que é tá no pé tudo bem. direito, Paulinho. Aquela primeira prensada que ele dá na ponta, ele tem um chute no pé direito. Ele tá se mexendo ali, pisando, né? Pulando, aí tá tentando. frio, né? É que tá frio, é verdade. Tá muito. Aliás, a temperatura lá, qual é agora, PDV, em Lille? 5 graus com chuva. Meu Deus do céu, a chuva já cai em forma de pedra de gelo. Começando o jogo, são 2 minutos, 0-0 para Brasil e Tunísia. Sai jogando o Brasil na sua defesa, toca atrás, Marquinhos vira a bola para a direita, Wesley, dá na ponta, recebe marcação por aqui o Estevão, para trás o passe, Wesley volta para Bento, dentro da grande área, Militão se aproxima, marcado na jogada, Masturri em cima, dá Militão, dele para Caio pela ponta esquerda, Rodrigo, toma a pressão pela beirada, Talbi com ele, recua, volta, a bola do Brasil, toca passes na entrada da sua grande área, começando Brasil e Tunísia, Wesley vira a jogada para a direita, o Brasil tenta arrumar no espaço, Estevão domina, pressão em cima dele, volta na marcação na jogada pela ponta esquerda, Masturri, ele tenta o toque, vira para Casemiro, abre bem a passada pela minha direita, começa atrás com Éder Militão, o zagueiro do Brasil domina, lança o passe, lado esquerdo Rodrigo mais atrás ainda, fecha Casemiro, pede pela meia aberta o Bruno Guimarães, na direita a bola aberta para o Estevão que domina, Wesley passa, Estevão cortou para canhota, na meia lua bateu direto, a bola desviou, escanteio para o Brasil, uma jogadaça do Estevão, o corte por dentro em cima do adversário, escanteio brasileiro na direita, Paulo do Vale. Mais jovem atleta da seleção brasileira, mas que tem muita personalidade e habilidade. Ele já vai pra cima no primeiro lance, arrisca o chute, ela pega nas costas ali do defensor, vai pela linha de fundo, escanteio, e o próprio Estevão tá por ali. Escanteio para o Brasil, são 3 minutos no primeiro tempo na grande área, os zagueiros brasileiros, Militão tá lá, Marquinhos também, Estevão, fechadinho pro gol, desvia, a bola sai da grande área, volta fora dela, tenta o passe atrás, rebate, Caio, toca o lateral, vira a bola para a direita, outra vez o passe atrás, Estevão domina para o time do Brasil, toca pelo meio do campo, na liberdade, completamente sozinho, tenta a jogada, Caio Henrique, prefere o passe do lado esquerdo para Rodrigo, Vini encosta, dominou Rodrigo, lá para a área, a bola, o toque de cabeça, tira a marcação com o zagueiro, tira Brown, rebate, volta no meio, tenta o capitão Sá, corta a defesa, rebate no meio, Meriá, toca a bola para a ponta direita da marcação com o time do Brasil, Caio Henrique, na primeira prensada toma, na segunda não, Marquinhos volta na correria para tomar para o Brasil, bota o corpo à frente, tenta o passe, protege, Ferraz Sassi domina pela esquerda, tenta o passe na ponta esquerda, o Hannibal, tocou atrás, Abdi, é bom na prensada por baixo, a zaga do Brasil se antecipa, toque para fora, ela vai para a linha lateral com Wesley chegando, dá pressão a seleção da Tunísia, Paulo do Vale. O Wesley também trabalhando, né, pelo menos defensivamente, é um jogador que quer mostrar serviço, lateral já cobrado pela Tunísia. Abdi levanta a jogada pela ponta, Hannibal tentou a defesa por baixo, volta a marcação e a bola para fora. É outra vez posse de bola, a Tunísia vai para cima, é um time entrosado esse da Tunísia. Conseguiu uma grande campanha nas eliminatórias africanas, termina líder dos 30 pontos que jogou, ganhou 28. Wesley chega por baixo, comete a falta, é perigo contra o gol do Brasil, Paulo do Vale. É no Hannibal, né, por ali. O Wesley chega por baixo, logo depois do arremesso lateral, falta marcada, é quase, praticamente um escanteio, o Hannibal 10 está na bola. Mesbizi, Hannibal vem aí para a cobrança de pé direito, lado esquerdo com quase 5 do primeiro tempo em Lille, França, autorizado, direto no gol, Bento dá um tapa, ela tá viva na grande área, dá um bico, tira, atrás a zaga do Brasil com Casemiro, Bento ali vai enxugando a luva molhada, sobra a volta pela ponta de bico, essa bola vai pela linha lateral, em arremesso para a Tunísia cobrar, em Lille, França, a bola rola, o relógio não para.
Agora 5 minutos do primeiro tempo. Último amistoso da seleção brasileira em 2025 em Lille. Brasil-Tunísia, 0-0, Pedro Coin. Já são 34 as seleções confirmadas na Copa do Mundo de 2026 e buscando mais uma vaga, hoje entram em campo as seleções europeias. País de Gales recebe a Macedônia do Norte, a Suécia recebe a Eslovênia e a Bulgária recebe a Geórgia. Bola fácil para o Brasil chegar atrás. Bento com o domínio, joga atrás o goleiro do Brasil. O Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. Chegamos a 6 minutos do primeiro tempo. O Brasil troca passes pela direita na sua defesa. O Wesley para trás. Recomeça a jogada com Casimiro. Tem pelo meio aberto Bruno Guimarães. No comando levanta o braço. O Matheus Cunha. A bola não chegou no Matheus Cunha ainda. Toca e o Militão vira a jogada para Caio. Caio de volta a Rodrigo. Rodrigo atrás. Devolve a bola. Éder Militão que toca para Marquinhos. Desmarca-se pela ponta e perde a bola. Bruno Guimarães. Marquinhos olha, mas não passa a bola para Bruno. Começa e devolve a jogada para o Éder Militão. Seu importante é qualidade. Não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos. Tem que ser Sil a mais premiada no Brasil. Se é seu, pode confiar. Casimiro, lado esquerdo do Brasil, vai trocando passes, vira o passe, Militão fecha pela ponta, Rodrigo perde a frente, tocada a bola para Rodrigo, 2 a marcar, um deles chega em cima dele o Talbi, o zagueiro que é o terceiro zagueiro na verdade, são 3 zagueiros, esse é o esquema do técnico da seleção, o Trabelsi. Trabelsi foi zagueiro da seleção da Tunísia, Zaidan, na Copa de 98, um zagueiro razoável até, andei pesquisando aqui, zagueiro alguma coisa sobre ele. Zagueiro, um dos principais nomes da história da seleção da Tunísia, né? Porque ele ficou muito tempo na seleção, jogou muitas partidas. Sim. Né? Olha aí. Rapaz, Tunísia na direita, jogada pela ponta, Ian Valeri gira, a bola vai desviada para fora pela linha lateral. 7 minutos do primeiro tempo, lateral para o Brasil cobrar e arremessar. O Rodrigo deixou para o Caio Henrique. Já ouço o Cláudio Zaidans, comecinho de jogo. Lateral Brasil para Caio, Caio arremessa para trás, Vini vir para buscar a bola, se não viesse buscar não ia pegar Nelo Vini, toca para Caio, Caio para trás o passe, Militão mais atrás e começa, Marquinhos domina e joga a seleção do Brasil agora. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada no Brasil. Domina a bola pela ponta, Wesley para lançar, recebe um forte demais, a bola vai para fora direto pela linha lateral, em arremesso para a Tunísia, que já cobra, a bola fica na esquerda, domina a Meriá, toca na grande área, recebe sozinho, bem aberto a jogada com o Dylan Brown, dá para o goleiro, Damen, toca no ataque, um bicudo lá para a ponta, muito alto o passe, tenta a jogada Ian Valeri, sobe de cabeça e desvia para fora, é bola para o Brasil, arremesso lateral, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 8 minutos no primeiro tempo, 0-0, uma saudação especial para você que está no carro agora, está voltando para casa, no trânsito. Grande abraço para você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto o Brasil tenta jogar pela via direita, para trás o passe, na jogada com o Matheus Cunha, recomeça e volta a Casimiro, Casimiro entrega na meia e esquerda, balança de um lado para o outro, Rodrigo toca na ponta, Vini se aproxima, tenta de volta o passe, domina Rodrigo, vai embora, dispara pela ponta Caio Henrique, Vini Júnior chega também para Vini, outro drible, no primeiro, no segundo, balança de um lado para o outro, prefere o passe mais atrás, recomeça a jogada, volta para Casimiro, na direita, bola para Wesley, sobe na marcação de cabeça, o toque, tira da marcação aqui atrás, um Abidi, levanta a bola para a ponta aí esquerda, Mesbri Radbal domina, Wesley vai, põe no pé, comete a falta, o jogador do Brasil vai tomar uma enquadrada do Jerome Brizard, o árbitro que deu uma chegadinha, ele perdeu a jogada no ataque, teve que fazer a falta para ajudar aqui atrás, né, PDV? E vai ter cartão para ele, PDV? E aí é talvez um conjunto da obra, né, porque a segunda que ele dá ali no camisa 10 do Hannibal, né, a primeira foi ali no ataque, aquele quase escanteio, e agora, claro, também ele impede a possibilidade até de um contra-ataque, né, e rapidinho, hein, antes de 10 minutos, com 9 minutos, o primeiro cartão amarelo do amistoso é para o Wesley. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Sim, Cláudio Zaidan. Foi nada, hein? Foi nada. O árbitro francês tirou esse cartão porque ele teve uma visão equivocada do lance. E o Brasil ataca para a área, a bola, Rodrigo ajeitou, limpou, bateu, salva em cima da linha, Merian. Rodrigo se aproxima, ganha do zagueiro, chuta a bola, entraria em cima da linha, o zagueiro salva, era 1-0 o Brasil, depois a defesa manda para fora, para a linha lateral, primeira grande chance do jogo, com o Brasil quase fazendo o gol, Paulo do Valle. É na recuperação da defesa, porque inclusive o jogador ali da Tunísia, né, ele toma um drible quase sem querer
do Rodrigo Humeriá. Ele perde completamente o tempo da bola e aí arma a completa condição para a finalização do camisa 10 da seleção brasileira, e depois da recuperação o corte por ali, quase pinta o primeiro do Brasil na França. Em Lille, na França, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Para fechar a temporada de Jogos do Brasil em 2025 em Lille. São 10 e meio o primeiro tempo, Brasil e Tunísia 0-0, Pedro Cohen. O Iraque venceu Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2-1 e conquistou a vaga na repescagem mundial, pelas últimas 2 vagas que acontecerá no ano que vem. Congo, Iraque, Nova Caledônia e Bolívia já estão classificados para a repescagem. Eu e você, ligados pela mesma emoção, vem com o canhão na maior rede de rádios do Brasil. Estevão para jogar, opa, porrada nele. Tomou uma senhora raquetada, Estevão, falta para o Brasil. Teve cartão pro Abidi aí, PDV ou não? Eu não vi, Canhão, assim, pelo critério do cartão que ele mostrou pro Wesley, pela falta... Pelo critério ia ser vermelho. Exatamente. É que acho que ele mostrou pro Wesley porque foram 2 no mesmo jogador, mas o Abdi merecia pelo menos um amarelinho por ali. O Estevão tá na bola, ele que sofreu a falta. 11 minutos e meio, na meia direita, na entrada da grande área, Rodrigo de pé direito, Estevão com o esquerdo, falta para o Brasil, Estevão autorizado, partiu, bateu, também saiu, soltou, vem o rebote, tira, Dalbi, completa, tirando o zagueiro, a bola volta pela ponta esquerda para tentar pegar a jogada, Randall, vira para o ataque, volta para o Brasil para tomar na frente a defesa, por baixo a proteção, Matheus Cunha volta para ajudar, Militão chega e conserta a jogada, ela vai para fora, é posse de bola para a seleção da Tunísia, o jogo estava parado aqui, o assistente está marcando bola para quem? O assistente marca agora para a seleção da Tunísia. O Alexis Alger, o árbitro se indefiniu ali para marcar ou não marcar. Agora ele deu bola para a seleção da Tunísia. 12 minutos do primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Brasil-Tunísia por enquanto 0-0. Zaidan. O Brasil ainda com muitos erros de passe, né? Agora a presença do Wesley, ela é importante. Ele claro, ele está tendo um trabalho especial por causa do Aníbal, que sempre cai por ali. Já tomou até um amarelo injusto por conta disso. Mas a presença dele é importante, porque como ele ataca, ele permite que o Estevão se desloque para o meio e ajude o meio campo. Isso é essencial nesse esquema do Ancelotti. Tem um escanteio para a Tunísia aí, né, cara? Mesbri Hannibal vem aqui para cobrar o escanteio. Pé direito, lado esquerdo. Por enquanto 0-0, são 13 minutos no primeiro tempo. E jogaram um objeto no campo. E aquela garrafinha pequenininha que os caras colocam bebida, Pedro? Não, é um cigarro eletrônico. Ah, um cigarro eletrônico. Isso. Bom, faz mal de todo jeito, né? Sim, até mais, viu? Não, esse muito mais, né? Cada um com a sua intensidade. E não deve custar baratinho, né, PDV? Imagino eu, né? O cara que jogou, o que é? Já tava... Isso aí estraga, assim? Tem um tempo de uso? Tem um número ali exato. Custa hoje no real uns R$200. Bom, botando no euro. Lá vem a cobrança de escanteio. 14 minutos no primeiro tempo. Handball para cobrança. Para a área. Brown, Meriá e Dalbi. O outro zagueiro. Um dos 3 zagueiros. Hannibal autorizado, Bento atrás da bola, subiu, soltou, pegou Bento, que perigo, ele soltou, aí ele chuta, ela bate na bunda do Casemiro, fica na área, a bola, Sadi domina, o Bento fez besteira, Bento vai se condenando assim, hein, e a bola volta para a seleção da Tunísia na direita para tentar a jogada, Ian Valeri, domina o lateral e começa, volta com o zagueiro, perdeu o goleiro, o Bento começou mal, tá soltando todas as bolas, e nessa reposição, ele tá se condenando, hein, Paulo do Vale. É nessa que ele conseguiu sair bonito, soberano, quis repor rapidamente e a bola não foi muito longe não, ficou por ali, agora o Bento faz aquela cara ali, né, aquele sorriso amarelo, se desculpa por ali, porque ele quase chutou a bola ali na defesa, no ataque da Tunísia, não pegou a força que ele desejava não, ela pediu desculpa. 14 minutos e meio, primeiro tempo, Cláudio Zaidan, 0-0 Brasil e Tunísia, tá nervoso o goleiro brasileiro Bento? Não é para isso, não é, Zaidan? Ele fica muito sem jogar, né, Canhão? Ele é reserva no Nasser. Isso atrapalha muito o goleiro, né? Ficar sem jogar. E claro, há uma tensão. Ele não é um cara garantido na Copa. Então, cada jogo para ele é tenso. O time está tenso, né? O Brasil não está jogando o que jogou contra Senegal. Isso é legal que ele encontre dificuldades
contra a Tunísia, que a Tunísia chegue no ataque, exatamente para que você teste o time, né? Um jogo facílimo, você goleia, todo mundo fica com o ego inflado, mas como teste não vale muito, é melhor um jogo mais difícil. Matheus Cunha para o Brasil na direita, escapa da falta, devolve mais atrás ainda. Tá adiantado o Marquinhos, devolve a bola para Matheus, outra vez enfia por dentro. De primeira, toque na ponta, forte demais, o passe errado. Bate forte demais para a bola na ponta pro Guimarães, não chega o Wesley, vai para fora. Em tiro de meta para a seleção da Tunísia. Em Lili, no Pierre Moroá, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos do primeiro tempo. Amistoso Internacional, o Brasil fechando a temporada 2025. Brasil-Tunísia 0-0, Pedro Coin. Bola rolando nas eliminatórias europeias. A Bélgica vai empatando em 0-0 com Liechtenstein. Mesmo placar de Romênia e San Marino, Suécia e Eslovênia. Na maior rede de rádios do Brasil, você acompanhando Brasil e Tunísia. Levanta à frente o goleiro Damen. Toca na ponta, sobe de cabeça, Abdi. Vai pro chão, se esborracha todo, a arbitragem vai pegar a falta. Deu a falta. Essa é aquela tradicional cama de gato. Vai lá em cima o Abdi, Bruno Guimarães que não fez a falta, mas tem falta, né, Paulo do Vale? Ele abre os braços por ali, mas é a tradicionalíssima cama de gato por parte do Bruno Guimarães. Já faltou gritar. Ele olha o corpo, olha lá. Segura, peão. 17 minutos no primeiro tempo. Jogada, volta na direita com o time da Tunísia. Dylan Brown, o zagueiro, sai por aqui jogando. Recua. Meriá, dá atrás pro goleiro, para Damen, marcado pelo Vini. Enfia o pezão, Damen, toca no meio. Com o Brasil tentando no peito, domina por dentro pro Guimarães. A bola para o Esteban. Trava a defesa, se antecipa da marcação com o Brown. Brown já toca a bola para a ponta esquerda. Abdi dispara bem aberto na beirada do campo. Tem a lado se quiser o Saad. Domina Abdi. Tenta arrancada, meia lua no Wesley. No fundo bateu. Trava o lateral do Brasil, botando para fora, mas a bola bate no próprio Abdi. Em tiro de meta, esse Abdi é um avião aqui do lado esquerdo do PDV. Uma boa jogada, ele é muito inteligente, né? Ele joga a bola ali no meio dos defensores do Brasil, entre o Bruno Guimarães e o Wesley. Ele ia conseguindo dar quase um drible da vaca ali no Wesley, que se recupera no lance, faz o carrinho, aí o Abdi dá o azar, né? A bola pega nele, poderia ser escanteio, apenas tiro de meta. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Fechamos 18, primeiro tempo, 0-0, bola ataque da seleção da Tunísia. Sobe de cabeça, Saad, Militão conseguiu cortar, tá de bico, tira Casimiro. Levanta a bola pra ponta, seria para Esteban, sobe de cabeça, tira o zagueiro. Dalby bota para fora, direto, linha lateral, reverso então, para o Brasil bater, vem pra Estrela Bet. Acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples num instante. Opinião na Rádio Bandeirantes, são 18 minutos no primeiro tempo, a força da opinião. Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Seguimos com 0-0 para Brasil e Tunísia. Zaidan. Uns 8 minutos de muito pouco, Canhão. E claro, quem está devendo é o Brasil, não é a Tunísia, né? A Tunísia está entregando o que pode, faz um jogo digno, decente, dá trabalho para o Brasil, chega na frente. O Brasil é que precisa melhorar, fazendo um jogo com muitos erros, né? Posicionamentos errados, passes errados, tem de melhorar o time. Para a ponta, essa bola vem a marcação por baixo, tira e toca pela linha lateral. Saad, a lateral, bola para o Brasil cobrar com o Wesley. São 19 minutos do primeiro tempo, 0-0, remete de cabeça, recebe de volta, o passe errado. Tocou de cabeça, Matheus, quem devolveu um tijolo em PDV para o lateral brasileiro. Como é que ia dominar essa bola, Paulinho? Pois é, né? E aí acaba indo pela linha lateral. Arremesso para a Tunísia que está no ataque. Pediu nem desculpa, hein, Matheus Cunha. Bola voltou na ponta, Hannibal na grande área. A bola, Marquinhos, rebate de canela, tira Esteban, sobe na marcação. Com o peito, toma a frente, ganha dele a jogada, o Dalby. Ela volta na ponta. E o Wesley chega para travar a bola, reboteou, voltou, cai atrás com o time da Tunísia, que joga atrás com um dos zagueiros. Dylan Brown domina, dá pelo meio do campo para Meriá. Meriá devolve a bola mais atrás ainda. Com Ferjante Saci, toca a bola para a ponta esquerda, vem Abdi. Calcanhar inteligente do Hannibal pelo comando da jogada. Volta o Brasil para tomar na frente. Bruno Guimarães para a direita. Estevão fecha aqui. Olha o Rodrigo no meio, livre. Lançamento, bola muito alta para ele. Passe, ele tenta a jogada aqui de cabeça, mais perto da jogada. Saci toma, já bota para o comando. Masturi é rápido, tentou ganhar. Volta, Militão. Recua para dentro da grande área. Masturi pressiona. Toca Bento, dá para Marquinhos. Marquinhos vira a bola para Wesley pela direita. Próximos dos 20, já o toque. Bandeirantes marca. Brasil tenta a jogada no ataque. Faz a inversão do Guimarães do lado esquerdo. Amassinha no peito, joga, busca a marcação por dentro. Rodrigo fecha com Vini, a bola atrás com o time do Brasil.
Vitória Vermelho na mesa de som com Roger Palme e Duarte. Roberto Dias na central técnica marcam. Em Lille, França, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Amistoso Internacional, o último do ano na seleção brasileira, Brasil-Tunísia, 0-0, Pedro Coin. A seleção brasileira sub-17 se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da categoria após vencer a França nos pênaltis pelo placar de 4-3. O grande destaque da partida foi o goleiro João Pedro, que defendeu pênaltis na disputa. Eu e você ligados pela mesma emoção na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. De volta o Brasil ataca. Caio Henrique, lado esquerdo, passe. Vini fecha bem aberto pela ponta, encara a marcação. Brown em cima dele, Vini balança de um lado para o outro, devolve uma atrás o passe para Rodrigo, 1, 2 dribles, outra finta na área, tentou entrar, trava a defesa, a bola volta na sobra atrás ainda, prendeu a jogada por dentro, vem Bruno Guimarães para tomar para o Brasil, chega por baixo, comete a falta, Caio Henrique vai na bola, disputa, comete a falta, batendo contra, ele sai reclamando da arbitragem, chama a atenção do francês, ele fala francês, dizendo que não fez a falta, mas ele chegou rasgando, chegou chutando, tapa, pé do ouvido, sobrou de tudo em Paulo do Vale. Até porque o Brasil estava num abafa, estava mordendo, né, não deixando a Tunísia escapar para seguir no ataque. E aí o Caio Henrique chega de fato ali com uma força a mais, né? No excesso faz a falta, mata o que poderia ser mais uma oportunidade para a seleção brasileira. Falta para o time da Tunísia. Uma conversa agora do Ancelotti com a sua comissão técnica, que tem o Paul Clement, né, o inglês ali, tem o Francisco Mauri, que é o técnico, treinador de bola parada, na verdade, né? O técnico que toma conta só disso. O preparador físico é o genro do Ancelotti, o Beniamino Fulco. Todo mundo conversando com ele ali para arrumar um pouquinho essa seleção brasileira. Placar de 0-0, fechamos 22 minutos no primeiro tempo em Lille, França. O Brasil pega essa jogada pelo meio campo para buscar completamente aberto. Passa Casemiro pela meia direita. Na ponta fecha Bruno Guimarães do lado, já vira a jogada. Wesley, opa, adiantou, perdeu, depois cometeu a falta. A vantagem fica na esquerda para o Abdi. O cara é rápido, é perigoso. No comando, livre, dominou para fazer o gol. Masturi, ajeitou, chutou, é gol! Gol! Da Tunísia, Masturi, camisa 9, recebendo na área o passe do Abdi, erro de Wesley no meio do campo, dando um contra-ataque para a Tunísia, defesa do Brasil aberta, na metade da metade, 22:30, primeiro tempo, a Tunísia faz 1-0, Tunísia, Masturi, camisa 9, Brasil 0, Bento, não tem jeito, tá feito, gol da Tunísia, Paulo do Vale. Na vantagem, né? Depois da falta do Wesley no meio campo, a Tunísia seguiu com a bola e aí coroando o Abdi, né? Camisa 2. E é impressionante como ele é bom no apoio e é inteligente, né? O passe que ele dá não é nem um cruzamento, né? É um passe com o lado do pé, com a chapa. E aí ele encontra o camisa 9 do time, o Masturi, que domina a bola, tem a tranquilidade na saída do Bento de tocar firme para o fundo das redes. Masturi, jogador da Rússia, joga no futebol russo, no Dinamo, é o camisa 9 da equipe da Tunísia, que abre o placar em Lille, na França, 1-0. Para alegria do torcedor da Tunísia, em grande número, no Pierre Marois, em Lille. A Tunísia faz 1-0, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Buraco na defesa do Brasil, falha do Wesley. 1-0 Tunísia. Zaidan. Merecido, cara, merecido. A Tunísia está jogando um futebol mais eficiente, está chegando com mais facilidade. Nós vimos o Bento trabalhando mais do que o Deman. Agora, há dois jogadores aí, se não forem bem marcados, eles estão jantando a seleção brasileira. O Abdi, que deu o passe pro gol do Masturi, e o Aníbal, né, o camisa 10. Mas o mesmo nome, homenagem sempre, né, como acontece na Tunísia, com o grande general de Cartago, né, que conseguiu vencer o Império Romano algumas vezes. Então essa dupla está jantando aqui o lado direito da defesa brasileira. A culpa é do Wesley? Não, é que muitas vezes ficam 2 contra 1. Se o pessoal não voltar, ele vai ficar desguarnecido e vai levar a pior toda vez, né? O Brasil começou mal o jogo, cara.
Bola pro gol, cruzamento do Matheus Cunha. Damen é do goleiro que encaixa dentro da pequena área. Lili, França, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do primeiro tempo. Sai Brasil por dentro do passe. Tentou, arrumou, bateu Casimiro direto. A bola vai pra fora. Casimiro da entrada da grande área roubada. Vini serve Casimiro. Domínio, chuta de canela e manda longe do gol da Tunísia. Confirmando, são 25 minutos e meio primeiro tempo em Lille. Brasil 0, 1 Tunísia, Pedro Cohen. Tem gol na Europa, Canhão. A Bélgica abre o placar para cima de Liechtenstein. Van Aken aos 4 minutos do primeiro tempo. Agora os belgas vão vencendo por 1-0. Dani Olmo marcou para a seleção espanhola, que vai vencendo a Turquia pelo mesmo placar, 1-0. 1-0 Tunísia, Adib domina, levanta a bola para o ataque, tentando ajeitar o side, a defesa prensa, a bola vai descendo para fora, bate no peito do Marquinhos e sai pela linha lateral, em arremesso Tunísia pela metade do campo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciobw.com.br, consulte condições. Abaixou um fumaceiro no campo agora, de onde vem essa fumaça toda? Será que tem sinalizador no campo lá, PDV? A imagem não mostra, mas de repente a imagem está esbranquiçada, né? E o Brasil na roubada, ó. Lado esquerdo, a sobra para o Brasil ainda. Vini dominou na área, ajeitou, bateu prensado no pé do Gian Brown. Escanteio o Brasil na esquerda, no meio dessa fumaceira toda, Paulo do Vale. É realmente, né? Fumaça, né? Poderia até ser uma neblina, uma chuva, mas não é. Os caras estão secos neste momento. E eu vi a movimentação ali no banco da seleção, talvez não para agora, mas o Danilo estava ali conversando, hein? Se é uma disputa entre ele e o Wesley, talvez o Wesley tenha dado brecha. Escanteio, Brasil atrás do empate, 27 minutos na cobrança de escanteio, fechadinho com a defesa, tira a bola, voltou fora da grande área, para trás o passe do Estevão, toca para Caio de volta a jogada lá do esquerdo, Rodrigo fecha aqui, tenta a finta, ganha no primeiro, bateu pro gol, toca, vai para a grande área, Vini domina, toca à frente, Mastur e outro do gol de bico, tira a jogada do Vini a fazer o gol de empate, sobra a volta para a direita com Talbi, domina o zagueiro, tem pelo meio, olha na esquerda, aberto o Hannibal, ele tenta o passe na inversão, sobe de cabeça o Wesley pro Brasil, sobra a volta para o Brasil que tenta arrancar para o ataque do Guimarães, já vira a jogada para a ponta esquerda, Rodrigo fecha, Vini também, dominou, Vini, clareou para bater, bateu pro gol, a bola bate no zagueiro, Brown que tira, rebate, volta na ponta para tentar o Adib, cara é rápido para tentar a primeira fita, já perdeu na segunda, toca à frente, a defesa tira a volta, vai sair para o Brasil, domina a jogada e devolve atrás com o Marquinhos que domina sozinho pela metade do campo, placar de 1-0 Tunísia, o árbitro vai parar o jogo por causa dessa fumaça toda. Ou a bola que murchou, a bola murchou. Tá igual a bola da seleção hoje a sair também, né, PDV? Tá murchinha, né? Pois é, vai trocar ali, ele até chega próximo ali justamente aos bancos, né, pra tentar, e agora sim, ó, o pessoal troca a bola, já tudo certo, o jogo reiniciado. Bom, no visual dentro de campo é claro que os jogadores e a arbitragem estão vendo tudo ok, sem problema. No visual, com a imagem da televisão, essa mancha branca gigante da fumaça permanece. Vini para a área para tentar, Matheus Cunha sobe de cabeça, o Adib tira completa de cabeça para a grande área, recebe a defesa, rebate de volta no meio atrás o Meriá, rebate Brasil ainda para o Wesley que toca na direita, o Estevão fecha aqui, Adib em cima, dominou o Estevão, enfia por dentro do passe, Casimiro para a grande área, tentou pro gol, bateu de primeira, Bruno Guimarães e mandou para fora. Eu não sei se ele tentou servir alguém pelo meio, tentou bater direto, ele chutou de canela e manda longe no gol do Damen, goleiro da Tunísia, Paulo do Vale. Qualquer que seja essa tentativa, né? Não deu certo ali o que tentou fazer o Bruno Guimarães no ataque da seleção brasileira e completamente sem sentido o que pensou o camisa 8 do Brasil. Quinto sinal da Bandeirantes, marca são 5 da tarde, hora de Brasília, 9 da noite, hora de Lille, na França. 29 primeiro tempo, tiro de meta, goleiro Damen vai cobrar, é hora de opinião então. A força da opinião da Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 29 do primeiro tempo, Zaidan, o Brasil não está jogando bem. 1-0 Tunísia. Zaidan. E há dois problemas, né, Canhão? Um técnico, ilustrado por esse lance do Bruno Guimarães, né, um chute ridículo. Há muitos erros em finalização, em passe. E um problema tático, né? O lado direito do Brasil está muito exposto. E você tem os dois melhores jogadores da Tunísia atuando desse lado. O Brasil está sofrendo com isso. Agora, a Tunísia segura a onda, talvez tenha se assustado com o próprio gol, fica um pouco lá atrás, também começa a errar passe, mas o Brasil ainda não aproveitou.
Vini lançado no comando, o zagueiro chega primeiro de bico, tirou o Merian, mandou essa bola para fora do outro lado, em lateral é bola para o Brasil jogar. Lili França, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. No Pierre Mauroy, o Brasil vai fechando o ano com amistoso contra a Tunísia. Por enquanto, Brasil 0-1 Tunísia, Pedro Cohen. McTominay abre o placar para a Escócia na partida contra a Dinamarca. Romênia e San Marino vão empatando em 1-1. Eu e você ligados pela mesma emoção no microfone da Rede Bandeirantes de Rádio. Estevão na ponta, na grande área, ajeitou, bateu cruzado pro gol, ela passa por todo mundo, cai na canhota pro Brasil ainda, para tentar a jogada ao Vini, ganhou, recuou, entrada na grande área, chegou o Militão, bateu direto! Bandeirantes, o canal do esporte. Esse mereceu, né, PDV? Não mereceu não, Bandeirantes, canal do esporte? Ah, merece, né, merece. Ali uma porrada, né, na bola, sobe demais. O próprio Militão entende dessa forma e uma situação piora muito com relação à imagem, essa questão da fumaça, né? Pelo menos não sai dali. Fica o Militão pode falar que não viu o gol, né? Por causa da fumaça, né? Pode ser, Canhão, pode ser. Bola aqui atrás com o Brasil, Estevão não pega, vai desviada. Toca na marcação do Brasil. São 31 minutos e meio do primeiro tempo. 1-0 a Tunísia ganhando. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11-5104-2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Jogada pela ponta, Mesbi, Hannibal tentou ganhar, foi lá na marcação, 2 em cima, chega por baixo, o Everton, o Everton, meu Deus, o Wesley, que o Everton, Rogério. Wesley chegou, foi atropelado, é falta marcada para a seleção brasileira cobrar. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. No intervalo, volta Ricardo Capriotti e o Brasil aperta atrás do empate, bola aberta para meio direito, o Estevão fecha por aqui, tomou a jogada do Hannibal com ele, ganhou, depois tomou um rapa por baixo, hein? Tomou o rapa do Bruno Guimarães, a jogada é seguir, não tem vantagem aí não. O árbitro parou e vai ter que dar cartão para o jogador do Brasil. Ele vai ficar com peninho e não vai dar cartão para o Bruno Guimarães, Paulo do Vale. E sempre em cima do Hannibal, né? Camisa 10, impressionante como é visado dentro de campo. E aí agora ele vai para conversa com o Bruno Guimarães, ó. Acho que vai ficar no papo, ó. Tipo, ó, não vou te mostrar cartão agora, mas por favor não repita este ato. O carrinho do Bruno Guimarães, Zaidan, é carrinho de quem vai para pegar o jogador adversário. É para amarelo. Por menos ele já deu para Wesley, não é, Cláudio Zaidan? Por muito menos. A do Wesley para mim nem falta foi. Essa é um lance clássico de cartão, né? Carrinho por trás, pega a perna do cara. Mas ele quis, já dei muito cartão aqui, amistoso, vamos segurar um. Brincadeira à parte, Zaidan, esse Ebrissado já pode apitar no Campeonato Brasileiro, né? Com esse critério? Há vários na Europa que estão no mesmo padrão aqui dos árbitros brasileiros. É que aqui criou-se aquela fantasia que a arbitragem europeia é uma maravilha. Basta ver os campeonatos nacionais europeus e os jogos da Liga dos Campeões e das eliminatórias europeias para vermos que não. Verdade. Tira aqui atrás o goleiro, bate de bico, dá mentirando. A única coisa melhor que eles apresentam lá em relação a nós na arbitragem é o tempo da conferência da arbitragem de vídeo, né, Zaidan? Isso eles são bem melhores que a gente, bem mais rápidos, né, ágeis, né? Sim, e no caso do impedimento, com uma tecnologia melhor que a nossa, né, cara? Claro, vai chegar aqui um dia. Vini tentou a jogada na ponta, chegou a defesa, 2 em cima dele, bateu prensado e ganhou um escanteio para o Brasil. Vini tenta na raça em jogada individual, escanteio brasileiro, Paulo do Vale. Articulando ali com o Matheus Cunha e o próprio Caio Henrique, né? Ele passa, corre para a grande área, recebe e faz um bololô danado por ali, o corte... Linha de fundo, escanteio, seleção brasileira, o Rodrigo tá na bola. 34,5, Rodrigo bate o escanteio de pé direito na esquerda para a grande área, Marquinhos e Militão, Casemiro tá lá também naquele bololô, cobrado curto o escanteio, Rodrigo para Vini, entrada na grande área, a bola de frente o Estevão, não é no pé bom, não vem ter atrás e toca essa bola recuando o jogador do Brasil ainda, o Bruno Guimarães pela meia direita, olha para a área, bateu lá para dentro, Militão tenta de cabeça, sobe o zagueiro, tira a talha, a bola volta no direito ainda, para pegar rebote a seleção da Tunísia, Ian Valery, toca à frente o atacante, tenta o centroavante,
centroavante Masturi, vem a defesa do Brasil para cortar. Põe o pé e toca para fora, essa bola cai. Henrique em lateral então para Tunísia. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Beto Rebeca na central técnica, ao lado dele com Roger Palme e Duarte, com Roberto Dias marcando. Lili, França, a bola rola, o relógio não para. 35 do primeiro tempo. No Pierre Morroá, em Lili. Tunísia 1, Brasil 0, Pedro Coin. Hoje volta o Campeonato Brasileiro. Pela 34ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Lanterna Sport em jogo válido às 8h30 da noite. Teve uma falta agora aqui no ataque da seleção da Tunísia, do Masturi no Militão. PDV, eu não vi falta numa arbitragem de uma mãozinha pra gente aí, PDV. É Você verdade. viu falta? Não vi também, viu, Canhão? E a arbitragem acabou marcando, dá uma tranquilidade para o Brasil voltar a trocar passes. E vem de volta o Brasil atrás, meio campo, sai jogando com o Bruno Guimarães. Temos 36 primeiro tempo. Toca a bola para Militão, que abre o passe para Caio Henrique. Tem Vini Abertão. Caio parou, brecou, dá por dentro. Estevão tenta a finta, cai, pede a falta da arbitragem. Deu! Falta pro Brasil na meia esquerda. Reclama o capitão da Tunísia, Ferjan Sassi, dizendo que não houve falta não. Falta pro Brasil em cima do Rodrigo aqui no meio. Paulo do Vale, chance pro Brasil empatar. Tava escapando por ali o Rodrigo, indo em direção à grande área, pertinho da grande área. E aí o Sassi chega por ali, né? Faz uma força um pouco maior com o braço e derruba o camisa 10 da seleção brasileira. Um momento importante, né? O Brasil não tem ali um especialista, um batedor. Aliás, quem tem, né? O Rodrigo tá por ali, o Estevão já bateu uma no jogo, vamos ver quem vem nessa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Um pouquinho mais para a meia esquerda, fora da meia lua da grande área, uns 4, 5 metros ali para trás. Rodrigo para bater de pé direito, posicionado. Ele vai encher a paciência da barreira ali, o Meriá, o zagueiro, vai lá, tenta atrapalhar o Rodrigo. O goleiro Damen sobe o muro, colocando 4 jogadores protegendo o lado direito do gol. Falta para o Brasil, que tem para empatar. Verdade, Estevão com o pé esquerdo. Estevão ameaça, não vai. Rodrigo partiu, bateu! Salta, Damen, dá um tap, manda para escanteio o goleiro. Vai no canto dele, ele não sai antes, por isso defende bem, PDV. E chama atenção, Canhão, que são os dois homens da bola parada brasileira, até para jogada ensaiada como esse tiro direto. O Estevão e o Rodrigo. No jogo contra o Senegal foi na jogada ensaiada que saiu um dos gols. O Estevão cobrou uma, o Rodrigo agora cobra outra com perigo. Escanteio para a seleção. Estevão para a bola, levanta, Damen, dá um soco, o goleiro rebate, a bola lá vai no meio, Masturi põe o pezão na bola e tira de cabeça completa para o Brasil aqui pelo meio campo. Bruno Guimarães, sobra, cai do lado esquerdo ainda. Mesbri Hannibal tentou o toque, Wesley para o Brasil, toma, levanta a bola para a ponta, na direita Estevão fecha aqui para a área, Militão pede, girou para trás, passou, vai tentar o Estevão no carrinho, livre, voltou para Vini, bateu, vai desviar, escanteio! Perde mais uma chance o Brasil aos 38 do primeiro tempo. Para fora o chute do Vini com desvio, escanteio brasileiro, Paulo do Vale. E a Tunísia consegue formar ali uma barreira, né? As finalizações do Brasil sempre explodindo nos defensores tunisianos. Novo escanteio, seleção brasileira, Estevão na bola. Estevão no escanteio para o Brasil, fechadinho para o gol, desvio para dentro, sobe de cabeça, Dylan Brown tirando, bate o Brasil ainda, bola para a direita, Bruno Guimarães, outra vez para o Estevão, bota no meio, bate prensada, a bola bateu no Adib, fica no próprio Estevão, tenta a fim do Adib, deixou o braço, cometeu uma falta e vai tomar cartão. Ufa! Pro bem da seleção brasileira, fez a falta e toma cartão, fica pendurado o Adib, camisa 2 agora da Tunísia, Paulo do Vale. E o primeiro cartão para a equipe da Tunísia, né? O segundo do jogo, então o Adib amarelado ali na falta para cima do Estevão, acabou agarrando o camisa 20 da seleção. 39 minutos, o primeiro tempo está acabando, vem Ricardo Gabriotti na sequência para o intervalo, Bandeirantes e a falta para o Brasil, tentando o empate, 39 minutos, Estevão cobra, perna canhota pela direita, autorizado, fechadinho no gol, Militão tentou a bola, bateu no zagueiro, sai do gol, Damen, o goleiro encaixa. Fica no chão pedindo pênalti, Matheus, com interarbitragem de vídeo, o jogo não tem não, PDV, se teve pênalti aí, o vídeo pode chamar, Paulinho. E aí haja detalhe, né, para marcar um pênalti em cima do Matheus Cunha por ali. A verdade é que tinha muito jogador da Tunísia quase que na pequena área para impedir qualquer situação da seleção brasileira. Falta, o Brasil cobra com muita pressa, se levanta e vai cobrar, falta Bruno Guimarães, o árbitro vai parar o jogo, está esperando a checagem.
de Alexandre Castro, árbitro do vídeo, para aquele possível pênalti no Matheus Cunha. Teve checagem para aquele lance. Ele está anotando agora aquele cartão para o Adib? Ou ele deu o cartão aqui atrás nessa falta feita pelo Ferjan Sassi? Naquele bololô no escanteio. Teve pênalti aí, Paulo do Vale? Teve pé do ouvido, pescoção. Ele está checando ainda, hein? Assim, acho difícil, né, Canhão? Esse tipo de pênalti é aquela coisa, talvez do futebol brasileiro. Né? Pode ser. Zaidan, acho que ele vai dar umas 4 faltas aí, que teve falta de todo lado, 2 para cada seleção, né? Não, quem faz a falta é um jogador brasileiro, né? Que tá, inclusive, ele pega no rosto do jogador da Tunísia e vai empurrando. Sabe aquela situação de MMA, né? O cara, para afastar o outro, coloca a mão no rosto. Sabe que revendo agora, vai pro monitor, o Jerome Brizard, a bola não estava em jogo. Esse tapão que você disse que viu e viu mesmo aconteceu, a bola não estava em jogo. Nitidamente ela não está em jogo. Quando ela está chegando, aquele monte de agarrões, no Matheus Cunha principalmente, e aí atropela ele o Ian Valeri. Pênalti. Opa, o camisa 20 da Tunísia, ele se atira no jogador brasileiro. Zaidan, é pênalti. Não. Para mim ele estava sendo agredido desde antes, e aí os dois caem. Eu não daria pênalti, não. Mim, olha lá, ele é ou então um braço do Dylan Brown. Tem um braço PDV aí, o PDV tá me falando fora do ar aqui. É, do Brown, exatamente, braço. Ele volta e vai sinalizar agora. O capitão Marquinhos encosta ali ao lado dele. Ele deve estar chamando. Pronto, ele mostra o braço direito e aponta pênalti. Pênalti, realmente o toque de braço. PDV atento como sempre, viu no terceiro replay aqui o soco do Dylan Brown. Teve esse agarrão ali dentro no Matheus Cunha, mas com a mão esquerda, o Dylan Brown, e não é uma mão de disputa de bola, não é um movimento natural, aquele bração aberto naquela altura em Paulo do Vale. Ele estava disputando a bola com o Militão pelo alto, e aí o braço que ele estava meio que afastando o Militão, acaba explodindo a bola. E aí a arbitragem com o auxílio do VAR marca pênalti para a seleção brasileira. Zaidan, pênalti a brasileira ou pênalti mesmo? Não, é pênalti a europeia, a brasileira. A arbitragem mundial está em crise, né? Isso não é pênalti. Isso não é pênalti. A regra fala em intenção. Sim, ela continua falando em intenção. Em italiano, em inglês, espanhol. A arbitragem está muito mal no mundo inteiro. Isso não é pênalti. Eles estão dando isso toda hora. É um erro para mim. Não está na regra. Está errado. 43 minutos do primeiro tempo. O Brasil pode empatar no fim do primeiro tempo em Lille. Estevão cobra o pênalti para a seleção brasileira. Também no meio do gol. 43 minutos acabando o primeiro tempo. O Brasil tem a chance. Estevão perto da bola. Continua reclamações dos jogadores da Tunísia. Eles continuam cercando o árbitro francês Jérôme Brizard. Chama a sua atenção a um bate-boca de jogadores de Brasil e Tunísia na entrada da grande área. O mais exaltado ali parece ser Mejbri Hannibal. Estevão concentrado ainda, perto da bola. O árbitro ali se aproxima, faz um sinal para o goleiro Damen, que está ali paradão, intacto, no meio do gol, em cima da linha. 43 minutos e meio. O árbitro chama a atenção do camisa 10 da seleção da Tunísia. Ele está se atracando com o Éder Militão. O Hannibal, camisa número 10. O árbitro vai agora orientar ali o Estevão, que reposiciona a bola na marca da Cal. Pênalti para o Brasil. Estevão, 4, 5, 6 passos para trás. Ele está praticamente em cima da linha da grande área. 44 no primeiro tempo. Pênalti. O Brasil pode empatar o jogo. 1-0 Tunísia. Estevão, autorizado, partiu, bateu, é gol! Gol! Seleção brasileira. Estevão cobrando pênalti. Ele manda um canhão a meia altura, canto esquerdo, para empatar aos 43,5 do primeiro tempo. O jogo em Lille. É gol brasileiro. Para a seleção brasileira. Tunísia. Estevão de pênalti. Também não tem jeito. Tá feito. O Brasil empata. Paulo do Vale. No 11º jogo do Estevão com a camisa da seleção brasileira.
o 5º gol marcado com 18 anos, assumindo uma função importantíssima, né? Cobrar as penalidades num time que tem Vinícius Júnior, por exemplo, é o Estevão quem cobra, e cobra como um veterano, como um adulto jogador do Chelsea. A seleção brasileira empata na França, mais 2 minutos, vamos a 47, 1-1. 45 agora, acaba já em 2 minutos o primeiro tempo e o Brasil na posse de bola tentou retomar a jogada, volta na marcação aqui atrás, Skiritinta tira a jogada, levanta para o ataque, a bola volta então com o time do Brasil para Caio Henrique. O Brasil empata no fim do primeiro tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião, Bandeirantes 1-1. Zaidan. Essa observação do Paulo do Vale é perfeita, né? Porque você tem gente aí que disputou Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, mas o garoto é o responsável por um momento importante, um jogo que o Brasil está perdendo, não é que está 3-0 e teve um pênalti, está perdendo o jogo e ele foi lá e bateu com perfeição, né? Cobrança perfeita do Estevão. Agora, não foi pênalti. 1 minutinho para acabar o primeiro tempo em Lille. Ricardo Capriotti vai chegar em instantes com o intervalo e o Brasil ataca. Bruno Guimarães pela direita, bota no fundo o passe para o Wesley, limpou para cruzar, não teve opção de cruzar, devolve a bola, recomeça o passe e toca mal nela. Bruno Guimarães dá um presentaço para o adversário, toma a jogada pela ponta direita para tentar o Saad, domina o Saad é bom de bola, tenta a passagem, perde a bola pelo meio do campo, recupera o Brasil, dominou na direita, Rodrigo rolou atrás, ela bateu no pé do Matheus Cunha, caiu pedindo pênalti, arbitragem nem falta viu, seguiu a jogada, volta sobre atrás com a marcação da seleção da Tunísia, terminando o primeiro tempo em poucos segundos, e o ataque volta na direita com Taube, domina o zagueiro, passa pelo meio do campo, já domina, Shaqiri perde de volta, ele abre a jogada para Adib, lado esquerdo na ponta com Saad fechando, toca no fundo, Saad fecha aqui, quase que evita que a bola saia, quase não evitou não, ele abaixou a cabeça, a bola passou e foi direto pela linha lateral, vem o toque dos 47 chegando, vai acabar a primeira parte do jogo em Lille, 1-1 Brasil e Tunísia, Ricardo Capriotti assume o comando no intervalo, lateral para o Brasil cobrar, 47, olha para o relógio, Jérôme Brissat, para acabar o primeiro tempo. Pronto, ele vai pedir a bola, é o que ele faz então. Termina o primeiro tempo em Lille. 1 para a seleção brasileira, 1 Tunísia, intervalo Bandeirantes, alô, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Canhão, vamos lá para o intervalo inteligente Bandeirantes, o Brasil empatou, ei, dificuldade, hein? Bom, vamos lá, primeiro com o Paulo do Vale, vamos lá, PDV, os dois times deixando o campo de jogo, aí reclamação ainda dos tunisianos com o pênalti marcado no finalzinho do primeiro tempo, o que é que você tá vendo aí, PDV? Bom, Capri, inclusive, ao longo da primeira etapa deu para ver algumas movimentações no banco da seleção brasileira, não descarto não que o Ancelotti já mexa logo de cara para o segundo tempo, até porque o Wesley, né, que teve ali um primeiro tempo irregular, tomou cartão amarelo, pode ser substituído pelo Danilo, jogador mais experiente aí. Vamos ver o que pensa, o que imagina o Ancelotti. As opções para o treinador italiano no banco de reservas: John e Ederson, os goleiros, Danilo para a lateral direita ou para a zaga, Alexandro, Fabrício Bruno zagueiro, Paulo Henrique lateral também, Fabinho, Andrei, Richarlison, Luiz Henrique, Vitor Roque, João Pedro, Luciano Juba e Paquetá. As opções para Ancelotti na segunda etapa, por enquanto tudo igual, 1-1, Estevão marcou o 5º gol dele com a camisa da seleção brasileira, assumindo a responsa nas penalidades, Capri. É isso aí, Estevão é o grande nome da seleção brasileira na era Carlo Ancelotti. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Cláudio Zaidan. O Zaidan, sábado, nesse mesmo instante aqui no intervalo, nós estávamos exaltando o feito da seleção brasileira, um primeiro tempo brilhante contra o Senegal. E hoje estamos aqui, não é? Reclamando que o primeiro tempo deixou a desejar. Empatamos no finalzinho com um pênalti mandrake, um pênalti que não existiu. É isso, pênalti que os árbitros se sentem confortáveis em marcar porque bateu na mão, eles arrumam uma vírgula ali na regra para chancelar essa marcação. Mas, diferentemente do que aconteceu no sábado, quando o primeiro tempo foi muito bom contra o Senegal, hoje foi ruim, hein, Zaidan? Sem dúvida, Capriotti. Primeiro tempo medíocre da seleção brasileira. Festival de passes errados, jogadas ruins. E a Tunísia, até fazer 1-0, foi um time ousado, né?
essa dupla aqui pelo lado esquerdo, o Abdi e o Aníbal, estava jantando a marcação da seleção brasileira, chegando com muita facilidade, jogadores habilidosos, né? Tanto o Aníbal, camisa 10, quanto o Abdi, camisa 2. O Abdi jogando como ala, o Aníbal como meia, e o Brasil marcando mal. Eles tiveram algumas chances, fizeram o gol, num passe muito bom do Abdi, e depois disso, a Tunísia, claro, opa, peraí, estamos ganhando do Brasil, aquele susto, né? E recuou muito. E começou, inclusive, a errar passes quando tentava sair. O Brasil, que estava mal, errando demais, começou a pressionar. E mesmo sem jogar bem, passou a ter mais chances. Não, mas nada demais, nada extraordinário. E no final, esse pênalti ridículo. Quem está rasgando a regra é o Colina, é a comissão de arbitragem da FIFA, é, ao fim, o Infantino, que responde por isso. Eles estão rasgando a regra, no mesma linha está lá na regra. Com a grande evolução do futebol, eles estão rasgando o espírito da regra, porque qual é o espírito da regra do impedimento? O sujeito que fica numa vantagem indevida, malandra, né? Fica ali bem à frente dos zagueiros esperando a bola. Agora, o zagueiro e o atacante correndo, aí você vai olhar qual que está com a ponta do nariz à frente. Isso é desrespeitar o espírito da regra. Mão na bola, bola na mão, mesma coisa. Qual é o espírito da regra? A intenção. Alguém que usa a mão para provocar uma mudança no lance, para interceptar a bola. Usa a mão. Não é o caso. A bola bate no braço do sujeito que nem tá pensando em contato da bola com o braço dele. O braço dele está nas costas do jogador brasileiro, que erra a cabeçada, e esse sim estava com o braço levantado, do jogador brasileiro, e ela bate no braço do jogador da Tunísia. Isso não é pênalti. Isso não é pênalti. É o que a regra diz, não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, é o que a regra diz. Mas o Infantino e toda essa turma da comissão de arbitragem, eles estão destruindo a arbitragem no mundo. Não é um problema da arbitragem brasileira, Capriotti. Isso está acontecendo na Europa com incrível frequência. Este ano nós já vimos uns 15 pênaltis marcados na Europa que não aconteceram e foram marcados. Impedimentos que foram marcados e não havia impedimento, que era a mesma linha. O problema é mundial. Logo, o erro, o berço do erro, o berço do problema é a FIFA e sua comissão de arbitragem. Dito isso, eu gostaria muito, Capriotti, de ver no segundo tempo mudança no Brasil. Não é por causa do resultado, não. Isso é um amistoso, né? Não conta ponto. Mas gostaria de ver o Vitor Roque jogando ali no comando de ataque do Brasil, até pela fase que ele está no Palmeiras. E também o garoto do Bahia, o Juba, que apoia muito bem, e ele sabe apoiar pelo meio, ele pode dar uma força, inclusive, na marcação no meio, mas também apoiar pelo meio. Enfim, amistoso é para isso, né, Capriotti? Claro, sem dúvida, é para isso mesmo, é para poder testar, observar, e hoje precisa, né? Precisa porque a seleção brasileira tem que criar alternativas no ataque aí. Bom, daqui a pouquinho a gente faz mais um pouquinho dessa projeção com o Cláudio Zaidan, vamos aprofundar essas possibilidades que a seleção tem aí para o segundo tempo, tentar virar o jogo, né? Desempatar, conquistar uma vitória, dar moral pro time, fechar o ano com uma vitória é sempre muito importante, mas tem que jogar mais bola, tem que melhorar o rendimento no segundo tempo e a gente fala disso na sequência. Atenção, 5h24, muito obrigado você que está com a gente aí, está nos dando uma carona no seu automóvel, está circulando aí pelos grandes centros do Brasil ou pelos pequenos centros também, não é? Mas a bordo do seu automóvel, nos grandes centros já é horário de rush, aí muita gente já saindo do trabalho, voltando para casa, tem gente se deslocando para a escola, vai estudar, tem gente no transporte público, é sempre muito bom ter a companhia de todos vocês nessa jornada esportiva Bandeirantes. Vamos juntos então, também nos canais digitais, você que está conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Vivaldo Junqueira, o Carlos, o Matos Filho, o Alexandre Rangel, a Denilson Gomes, Carlos, muito obrigado a todos vocês aqui que sempre interagem conosco e estão nos canais digitais da Bandeirantes, acompanhando mais esta partida de futebol amistoso internacional. Daqui a pouquinho voltamos para o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Brasil, 1 para a Tunísia. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga a final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Futebol é com a Bandeirante. Futebol. Rogério Assis. A falta para o Brasil, tentando o empate, 39 minutos. Estevam cobra, perna canhota pela direita, autorizado, fechadinho no gol, Militão tentou a bola, bateu no zagueiro, sai do gol, dá, nem o goleiro encaixa.
Fica no chão pedindo pênalti, Matheus, com interarbitragem de vídeo. O jogo não tem não, PDV. Se teve pênalti aí, o vídeo pode chamar, Paulinho. Ó, vai pro monitor, o Jerome. Pronto, ele mostra o braço direito e aponta pênalti. Pênalti para o Brasil. Estevam, 4, 5, 6 passos para trás. Ele está praticamente em cima da linha da grande área. 44 no primeiro tempo. Pênalti. O Brasil pode empatar o jogo. 1-0 Tunísia. Estevam, autorizado, partiu, bateu. É gol! Seleção brasileira. Estevam cobrando pênalti. Ele manda um canhão a meia altura, canto esquerdo, para empatar aos 43,5 do primeiro tempo. O jogo em Lille. É gol brasileiro. Para a seleção brasileira. Tunísia. Estevam de pênalti. Também não tem jeito. Tá feito. O Brasil empata. Paulo do Vale. Tá aí o Rogério Assis e o gol de empate da seleção brasileira com Estevam cobrando o pênalti. São 5 horas e 32 minutos. Temos 13 de intervalo no Pierre Mauroy, o estádio que recebe o jogo da seleção brasileira lá em Lille, na França. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes, quem sabe com a virada do Brasil. Mas tem mais bola rolando hoje, hein, Pedro Cohen? Tem mais partidas aí nesta data FIFA das eliminatórias europeias, principalmente. O que é que tá pegando aí, Pedro? É isso aí, Capri, bastante bola rolando e muitos gols. A Bélgica vai vencendo Liechtenstein pelo placar de 3-0. A Espanha e a Turquia vão empatando em 1-1. A Escócia vence a Dinamarca pelo placar de 1-0. A Romênia vira para cima de San Marino e vai vencendo por 3-1. Mesmo placar de País de Gales e Macedônia do Norte. O País de Gales vai vencendo. Suécia e Eslovênia 0-0. A Bulgária vence a Geórgia pelo placar de 2-0. O Kosovo e Suíça vão empatando em 0-0. A Bósnia abriu o placar contra a Áustria e vai vencendo por 1-0, e a Bielorrússia vai empatando com a Grécia por 0-0, Capri. Pedro Cohen vai ficar de olho em tudo aí nesse segundo tempo também. Atenção, Paulo do Vale, a seleção brasileira já voltou aí, tem alguma mudança? Deu pra perceber aí se muda alguém, PDV? Eu acho que sim, Capri, eu não vi o Wesley, e aí aquela sensação que eu tive no primeiro tempo com relação ao Danilo. Já confirmo algumas possibilidades aí do Ancelotti poder observar. A seleção já está posicionada, a Tunísia está voltando. A gente já confirma aí se teremos alteração na seleção brasileira, Capri. Ó, Danilo, exatamente. Danilo, né? Danilo, camisa 13. Wesley não volta, amarelado. Deixa o time, então, Danilo 13, experiente em campo. Mas tem que botar atacante aí, né, Zaida? Dá uma mexida aí na frente, porque faltou qualidade lá no primeiro tempo, né? Eu vi, inclusive, alguém da comissão técnica batendo um papão ali com o Vitor Roque. E o Vitor Roque até... tá entrando. Saindo Matheus Cunha, 21, entrando o Vitor Roque, 26. Perfeito. É o que a gente queria ver, não? Uma chance aí pro Vitor Roque ter um tempo inteiro para jogar. Acho que é interessante, faz bem o Ancelotti aí, campeão. É isso aí, vamos ver se o Vitor Roque melhora o poder ofensivo da seleção brasileira. Vai recomeçar o jogo, vem aí os 45 minutos finais, é isso aí, é com ele mesmo empurrando a seleção brasileira nessa despedida da data FIFA, nesse último amistoso de 2025. A seleção tunisiana também vai fazer uma mudança e vai fazer uma alteração, não é, PDV? Isso, é o camisa de número 17. Já confirmo quem sai na equipe da Tunísia. Maravilha. Ao longo do segundo tempo, o Paulo do Vale traz a informação porque ele está de volta. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem, Rogério Assis. Sou eu! Vem, canhão! Vamos nós então, Capriotti autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo em Lille. Eu e você ligados pela mesma emoção na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começando o segundo tempo com 1-1 para Brasil e Tunísia. Sai atrás e joga a seleção da Tunísia. Com o zagueiro Brown, que domina, já abre a jogada na esquerda. Para Meriá, toma a pressão, já inverte o passe lá do esquerdo. Fecha na marcação Abide. Toca atrás o Brasil, toma. Estevam na meia-lua de frente, bateu pro gol. Bate em cima do zagueiro Brown. A sobra voltou pro Brasil, ainda pelo meio Casemiro. Agarrado pelo calção, é falta.
O Brasil começa roubando a bola, saída errada da Tunísia e quase vira o jogo no comecinho do segundo tempo, Paulo do Vale. O Canhão, e o 17 em questão era o atrasadinho, era o Shaqiri que estava por ali, chegou um pouco depois. E aí, por isso ficou a impressão de que estava entrando no jogo, mas já estava no primeiro tempo, 17 da Tunísia, que volta igual. Então o Brasil com duas mudanças, Danilo e Vitor Roque. 1 minuto, segundo tempo, o Brasil ataca, a jogada volta na canhota, sai atrás, bem aberto, Éder Militão, já faz a aproximação e vira o passe para a direita. Danilo passa pela ponta, Estevão fica desse lado, fecha na sua marcação com 2 em cima dele, recua a jogada do Brasil de volta pelo meio do campo, para Marquinhos, domina o zagueiro brasileiro, lança de volta a bola para a ponta direita, Danilo se aproxima da marcação pela ponta, Estevão para trás o passe, Bruno Guimarães, Estevão toca ao lado, vira o passe, meia direita para Casemiro, Casemiro toca a bola para jogada fechando por dentro, Marquinhos, Militão lado esquerdo, aberto o Vini, passa Caio no apoio, domina Vini, rola para o meio, toque de primeira, Casemiro virou, partiu, ajeitou, virou de frente, Rodrigo bateu para fora, ele conseguiu limpar na entrada da grande área, trazendo para o pé bom direito, só que pega por baixo e manda longe do gol, Paulo do Vale. Faz uma jogada bonita ali, mas a finalização não sai legal. O Canhão, o detalhe é que aquele fumacê todo no primeiro tempo, justamente por conta de sinalizadores da torcida tunisiana, por isso toda aquela fumaça na primeira etapa, viu? Ainda bem que eles queimaram todos, né, PDV? Não tem mais nenhum no segundo tempo. Vamos ver, né? Vamos ver. Que alívio. Não, calma. Já acabaram com todos. Domina Caio Henrique. Com esse frio, então, eles vão se apagando mais rapidamente. 2 minutos e meio do segundo tempo. 1 para Brasil e Tunísia. Apito final já com João Paulo Capelanes. Recuada a jogada, volta ao meio campo do Brasil. E passe errado para Marquinhos. Volta à frente, o capitão do Brasil toma. Já toca na esquerda, Éder Militão. Bota na ponta o passe. Toca a defesa, tira Taube bate. Rebate a bola, volta na marcação pelo meio do campo ainda. Para Casemiro que bota Danilo. Na direita, o passe pela ponta para o Estevão. Encara o marcador. Abide em cima. Ganhou o Estevão, vai no fundo, tá na área, bateu pro gol, toca no zagueiro, a bola vai para fora pela linha de fundo, mas está marcando o tiro de meta, arbitragem, ou um toque de braço do próprio Estevão, tá atendendo bandeira do outro lado, o assistente marcou lá, o Filgian, ele deu bola para Tunísia, bateu por último no Estevão, Paulo do Vale. A impressão que eu fiquei era de até escanteio, né, mas a arbitragem acaba marcando bola para Tunísia, e aí o Taube chega lá com os braços tentando proteger, escondendo os braços depois do pênalti marcado no primeiro tempo, e é isso, a arbitragem confirma a bola para Tunísia. 3 minutos e meio, segundo tempo, essa bola volta ao meio campo do Brasil com o peito, Danilo para trás, o passe errado do Casemiro para Marquinhos, Militão aparece, conserta tudo, dá para cá, Henrique, ele volta, a bola para o goleiro, Bento domina com a pé na marca do pênalti na área brasileira, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Recuada a bola, Militão, coloca na pequena área para o Bento. Bento toma a pressão, Saad, mastura em cima, ele volta a bola na grande área ainda para o Casemiro, que toca na ponta, esse passe, o Brasil se enrosca, perdeu na saída, para trás o passe errado, Anibal tentou toma à frente o Brasil, na velocidade, o Vini fechou por aqui para roubar, na direita o Estevão passou, pediu, o Estevão colocou na área a bola, girou para bater para o gol, Vitor Roque, cruzou para Vini de cabeça, tirou o zagueiro, a Big volta o cabeção, tira a bola, volta para o Brasil ainda pelo meio do campo, Bruno Guimarães para trás, o passe para o Estevão, Bruno Guimarães, pede na grande, Vitor Roque, ele chuta, bate, prensada, volta com o próprio Bruno, cabeceia para Casemiro, ele entra na área, rolou para trás, dominou o Estevão, levanta a bola, na primeira bola, foi prensada, voltou Bruno Guimarães, cruzou para o gol, toca de cabeça, Taube, tira a bola do Brasil ainda, começa o segundo tempo em cima, a seleção do Ancelotti, 1-1 para Brasil e Tunísia em Lille, França, e aperta o Brasil de volta, o Estevão pede na entrada da grande área pela direita, dá a primeira tinta, rolou para Casemiro na meia lua, arrumou, Rodrigo de frente, pé na canhota, bateu pro gol, ela bate no zagueiro, escanteio, outra chance criada pelo Brasil que termina em escanteio, Paulo do Vale. De novo, né, na finalização por ali do Rodrigo, tá chutando, camisa 10 da seleção brasileira, visando o gol com desvio, escanteio Brasil, o próprio Rodrigo ali com o Estevão vem se revezando para ver quem cobra o escanteio. Escanteio para o Brasil, são 5 minutos do segundo tempo em Lille, França, temperatura de 4 graus e caindo a temperatura ainda mais com a madrugada já chegando. Estevão no escanteio para o Brasil, fechadinho para o gol de cabeça, subiu ajudando o centroavante, Mastúrio, altura do gol, volta o cabeça, me tira, ela voltou com Henrique do meio campo, devolve a bola para o goleiro brasileiro, Bento com o pé, ajeita quase na metade do campo, Lille no pé, Morroá, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Amistoso internacional, último da seleção brasileira em 2025.
Brasil 1, Tunísia também 1, Pedro Coin. A seleção brasileira sub-17 avançou às quartas de final da Copa do Mundo da categoria após bater a França nos pênaltis pelo placar de 4-3. João Pedro, o goleiro, foi o grande destaque após ter 2 pênaltis defendidos. Rodrigo com o Brasil para Casemiro, volta para Rodrigo, toca pelo meio do campo, acha sozinho Marquinhos de primeira, bota a bola com o Danilo, tem Estevão fechando pela linha direita, na ponta fecha também Bruno Guimarães ao lado do Estevão, caminha, toca Danilo, enfia passe para o meio para Casemiro, Rodrigo se projeta pela meia, passa na grande área, Vini Júnior, devolve a bola, Casemiro toca pela meia direita, puxa com Danilo, 1-1, 6,5 segundo tempo, Danilo na direita, esse passe para o Estevão, Estevão mais atrás, outra vez ainda para jogar o Brasil com Danilo, Danilo toca essa bola meio campo com Marquinhos, Marquinhos já gira meia esquerda para Éder Militão que bota mais à esquerda para Vini Júnior, passa na ponta aberta, lateral, Caio Henrique, devolve a bola pela ponta, Vini, dá na passada Casemiro para trombada Militão, chega na marcação com 2 em cima, prensa Casemiro espirrada, volta meio campo ainda com a Tunísia, tenta o passe, Sarce, toca a frente de bico, rasca a zaga do Brasil com Caio Henrique, para Vini, na primeira trombada a bola bateu nele, respirou, voltou no meio, tenta Vitor Roque, caiu, pede a falta, nada de falta, segue o jogo, recuperação, volta com a Tunísia pelo meio campo, faz a abertura na ponta esquerda, Mestibri, Anibal tentou o toque, já faz a inversão, Sarce fechou aqui, dá a primeira finda, vai na segunda, o Arbide tentou, trava a defesa, a bola volta para o Brasil, rebote para Vini, na canhota, na velocidade ganha, 2 em cima, tenta a finta, caiu, pede a falta, não foi nada não, a defesa volta para recompor aqui atrás, ganha meu zagueiro Meriai, já toma e volta o passe do lado esquerdo para Taube que ajeita e joga completamente aberto, Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Mesibri Hannibal tentou ganhar a bola, volta com o Brasil, recuada de longe, esse passe volta para o goleiro do Brasil, Marquinhos atrás, recomeça com Bento, o goleiro ajeita na entrada da grande área da seleção brasileira, são 7,5 o primeiro tempo, aliás, 7,5 do segundo tempo, Rogério, 1 Brasil, 1 Tunísia, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Vini de primeira, essa bola pela ponta para Rodrigo, quebra de primeiro passe na linha de fundo para Caio Henrique, Rodrigo quer devolução, Caio toca ao lado, volta para Rodrigo, passa pela meia, perde o Bruno Guimarães, Casemiro, dá para Rodrigo, devolvendo o passe para Casemiro, toca pelo meio do campo, Marquinhos à frente, fecha também com Danilo, ele tem o Estevão, quis lançar a bola para a direita, o Estevão encara, Abide em cima, ele recua a bola, devolve para Rodrigo pela ponta, tenta driblar, sai na primeira marcação, em cima dele, volta chegando para roubar essa bola, Hannibal, ele prefere o passe atrás, começa para Marquinhos vira a bola para a meia e esquerda, deixa ao lado para Caio Henrique, devolve, caiu, recuando, envia no meio, Éder Militão já vira a bola, tenta a jogada com Danilo que vira para o Estevão de novo, Abide em cima, Estevão ganhou, pedalou, foi para a jogada, foi desequilibrado, nada de falta, a bola volta na marcação com Abide, tomando a frente e ganhando, ele é rápido, já bota a bola pela ponta, dá na esquerda do passe, Sade fecha aqui, toma o tranco, mesmo assim escapa da falta do Casemiro, pelo meio o Asturi pedindo, Sade é rápido, caminhou, limpou para bater um canhão pro gol, fora! A esquerda do gol, Bento saltou, ela passou perto, jogada pessoal que veio lá de longe, Sade, camisa, eu tô falando que esse Sade é bom, PDV, ele limpou e bateu, ela passa perto à esquerda no gol do Bento, PDV. Passa pelo Casemiro com facilidade e depois para cima do Marquinhos, ele consegue o espaço, chuta bonito, o Bento ainda acompanhava um chute forte do Saad, quase, a Tunísia marca o segundo na França. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 9,5 segundo tempo a 1. Bola aqui atrás com o Brasil que troca passes com o Casemiro pela meia direita. Passa na ponta para o Guimarães. Mais da canhota abertando. Caio Henrique já pediu. Ancelotti está do ladinho gesticulando. Pelo meio desmarcado. Vitor Roque perde a bola. Caminha Caio. Balançou. Não tocou para o Vitor. Devolve ela. Entregando do lado para Rodrigo. Rodrigo volta para Vini. Vini de volta ao passe. Para Rodrigo. Pelo meio se desmarca Casemiro. Prefere o passe atrás. O Brasil está todo no ataque. É claro, a exceção do goleiro Bento. Marquinhos pela meia direita. Vira a bola com o Danilo que entrega na direita para o Estevão. Vai na linha de fundo. Pede para o Guimarães. Estevão deu uma olhadinha, mas não passou para o Bruno não. Devolvendo bola com Danilo, marcado, tem Bruno de volta, prefere o passe atrás, recomeça e volta a bola com o zagueiro Marquinhos. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Para atacar de volta o Brasil na canhota, Vini Júnior domina bico da grande área, levantou pro gol de cabeça, tira a defesa, a bola volta na sobra, cabeceia para trás, o passe Militão na trombada, Danilo ajeita na barriga, põe na área, a bola vai chegar sozinho, o zagueiro ajeita com o pé para tentar girar aqui na ponta, me jure, a Hannibal para tentar levantar a frente, é marcado, ele domina, Ian Valery, toca na ponta, ela não chega a sair, Kika tá pertinho da beirada do campo, bate em Masturi, vai para fora, mas a arbitragem tá pegando bola então na falta marcada para o ataque da seleção da Tunísia.
O toque eletrônico da Bandeirantes marcou em Lille, França. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Amistoso em Lille, França. 1 Brasil, 1 Tunísia, Pedro Coin. Hoje é dia de amistoso internacional. Além de Brasil e Tunísia, às 9 horas da noite, a Colômbia enfrenta a Austrália e os Estados Unidos enfrentam o Uruguai. Às 10h30 tem Canadá e Venezuela, Equador e Nova Zelândia, México e Paraguai. No futebol da Rede Bandeirantes de Rádio, você com a gente, amistoso. Brasil tenta a jogada pela ponta, perde a recuperação, volta na ponta direita ainda para tentar a jogada. Prensa Danilo, tocou para fora essa bola, Bruno Guimarães, ela vai de graça para a seleção da Tunísia em arremesso. 11,5 segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes. Cláudio Zaidan, 11,5 segundo tempo, e as mexidas da seleção brasileira deram resultado, Zaidan? A marcação melhorou na lateral direita, né? O Danilo está se posicionando bem. Mas é por ali que a Tunísia chega. Aquele lance do Saad foi de novo pelo lado esquerdo do ataque tunisiano. E agora há outro aspecto aí, viu, Canhão? Tunísia para a área do Brasil, recua atrás da defesa, tenta 2 a marcar. Saad vem com o Masturi, falta marcada atrás. Sorte da seleção brasileira. Tomou um sufoco de volta, a bola cruzada na grande com o Ian Valeri chegando aqui. O Brasil tomou um novo susto. E tem a falta por baixo no Vitor Roque. Olha onde veio parar o Vitor Roque, Zaidan. Ele travou a jogada na marca de pênalti aqui na área brasileira, Zaidan. E a falta aconteceu mesmo. O árbitro foi bem. O Brasil melhorou em relação ao primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi muito ruim. Só empatou por causa de um pênalti Mandrake, mas foi muito ruim. Agora o Estevão está sobrando, né? É o melhor jogador da seleção brasileira nessa partida. E, Canhão, só uma observação aleatória, não tem a ver com esse jogo especificamente. O Pedro Cohen falou há pouco da classificação da seleção sub-17. Esse goleiro, João Pedro, que está fechando o gol, pegando um pênalti atrás do outro, é do Santos, viu, Canhão? Opa, mais um da Escola de Goleiros do Peixe. Zaidan, me permita fazer uma correção, né? E olha que é fazer correção naquilo que você coloca. As suas observações são sempre pertinentes, Zaidan, tá bom? Essa é mais uma delas. Falta marcada no meio, tá sentindo o Militão. Será que é reflexo daquela porrada que tomou no primeiro tempo? Acho que não é PDV. Vai trocar a Tunísia agora, Paulo do Vale. O Garbi, camisa 11, tá preparado para entrar, ó. Vai sair o autor do gol, o Masturi, com a 9 para a entrada do Garbi, camisa número 11 na equipe da Tunísia. Mexe a seleção da Tunísia, quem sabe já vai trocar a seleção brasileira. Lembrando que o Militão está no lugar de um zagueiro machucado, né? O Gabriel. E aí foi para a lateral, saiu da lateral, veio para o meio. Aí de zagueiro quem tem no banco? O Fabrício Bruno, se precisar trocar aí Zagueiro Fabrício Bruno, exatamente. Militão está de pé, está levando a mão à altura da virilha. Conversa alguma coisa ali com o massagista da seleção brasileira, o Serginho. E vem o Fabrício Bruno mesmo. Vem Fabrício Bruno aí, não dá pro Militão. Mão na virilha, cara de tristeza, de dor, é claro. Conversa alguma coisa com o Casimiro. Vai trocar a zaga, a seleção do Brasil. Vem aí Fabrício Bruno. Mexida no time do Brasil já. Além dele, Paquetá quem mais? Também daqui a pouco na seleção. Trocas já. Ancelotti vai fazer 2 pelo menos na Fabinho seleção do também. Brasil. Também? São 3 então? Exatamente, ó. Fabinho, Fabrício Bruno e Paquetá. O Militão sai para a entrada do Fabrício Bruno e parece bastante chateado o Militão, viu? Vem de um ano bem acidentado, né? Uma lesão grave. Parece bastante chateado por ali o Militão, então é a primeira a entrada do Fabrício Bruno. Ele tem até dificuldade para se locomover, para andar, né? Saindo também o camisa 2 da seleção, essa foi o do Militão, né? Que é o camisa 2. O Casemiro está preparado para sair com a 5, para a entrada do Fabinho com a 17. O Bruno Guimarães com a 8, portanto entra Paquetá. Cláudio Zaidan, a força da opinião da Bandeirantes. As mexidas na seleção do Ancelotti. São 15 minutos do segundo tempo. Zaidan 1-1. Eu acho que o Ancelotti deu um recado muito importante na situação do Fabrício Bruno. Claro, não será uma partida ruim que vai aniquilar a sua chance de ser convocado. Você vai ter outra chance, outra oportunidade. Claro, não pode ter outro jogo como aquele, né?
Mas foi importante isso, é um sinal para todo mundo, né? Ó, não fique assustado, não fique com medo de ousar cometer um erro e ficar fora da seleção. Não será um erro, ou mesmo uma partida ruim, que vai tirá-lo da perspectiva de ser convocado. Isso foi muito importante. A entrada do Paquetá, do Fabinho de volta à seleção, né? Ele, claro, não é o mesmo jogador da época do Liverpool, mas é um bom meio-campista, muito bom, por sinal. Mas isso dá uma consistência maior ao meio-campo. O Ancelotti percebe que o meio-campo do Brasil estava errando na marcação. O da Tunísia saiu com folga da defesa para o ataque, sem ser incomodada pela marcação no meio-campo do Brasil. Fabinho domina a bola para o Brasil na esquerda, faz a inversão, toca, abre para o outro lado. Fabinho se projeta, do lado ele prefere o passe na meia direita. Danilo bota pela ponta o passe. Estevão fecha aqui, recua, devolução atrás com o Brasil jogando. Domínio completamente aberto, o Danilo se apresenta pela meia direita completamente sozinho. O Rodrigo domina a bola e já devolve no meio campo da seleção do Brasil. Começa com Paquetá, dele para a ponta esquerda, passe curto para Fabrício Bruno. Fechamos 16:30, segundo tempo. 1-1 Lille, França para Brasil e Tunísia. Último jogo da seleção do Ancelotti em 2025, depois 2 jogos no ano que vem, e a Copa do Mundo que a Bandeirantes vai mostrar. Rodrigo domina a bola para o Brasil por baixo, opa, pancada nele, dominou e ia dar um driblinho, Coutinho tomou um senhor rapa, né, Paulo do Vale? Isso, do Chiquiri por ali, né, acaba pegando camisa 10 da seleção brasileira, falta marcada. Brasil mexeu agora há pouco, quem sabe daqui a pouco mais alterações por parte do Ancelotti. Fabrício Bruno foi para a grande área, o Marquinhos está chegando lá também, o Fabinho fica na entrada da grande área. 17 minutos do segundo tempo, chance para o Brasil marcar 2-1. Rodrigo sai da bola, Estevão para a cobrança, na meia direita, Estevão lá para dentro, a defesa tenta, rebate, Shaqiri atrás, rebote cai no meio campo com a seleção da Tunísia, para tomar Saad, toca no meio, Garbi fecha do lado esquerdo, devolução na ponta para Saad, dá no fundo, protege a zaga do Brasil para tomar a frente, volta bem, Caio Henrique recua, dá para dentro da grande área, Bento chuta, a bola vai no meio e o passe foi curtinho, o chute foi fraquinho, recuperação voltou no lado esquerdo ainda, para tentar jogar o Anibal, entrada na grande área, tentou, girou, tem o rapa por baixo, falta! Na entrada da grande área, o toque, a falta marcada, 1 metrinho mais, era pênalti, que chance tem a seleção da Tunísia? Aqui a falta na meia esquerda, perto na entrada da grande área, que rapa deu Fabinho, Paulo do Vale. É a primeira participação do Fabinho na pernada ali para cima do Garbi, né? Voltando à seleção brasileira, acho que um pouco sentindo o ritmo, né? Jogador do mundo árabe atualmente, do futebol árabe, o Fabinho chega por ali na pernada e pode ser um momento bem perigoso na bola parada para a equipe da Tunísia. 18 minutos é o segundo tempo, Brasil, Tunísia, Lille, França, falta marcada. Olha o árbitro francês, Jérôme Brizard, conversa com o Danilo, se ajustam ali, tem um sorrisinho do árbitro até dizendo alguma coisa engraçada um para o outro, não sei o que é. E em leitura da bem em português, você imagina em francês. Vai ser cobrada a falta na meia esquerda, 18 minutos e meio, segundo tempo. Grande chance para a seleção da Tunísia fazer o 2-1. Bento encostava na trave direita, sobe o muro, coloca 2, 3, 4 jogadores. Cobrança de falta vai ser feita. O Saad está bem perto ali, ao lado dele o Abid. Saad, pé direito, bateu no meio da barreira, a bola sai. Caiu o jogador do Brasil lá dentro, hein? 4 vai parar o jogo. Opa, vai ter que parar porque derrubado o jogador do Brasil, tá no chão. Tomou uma pancada na cabeça, mas que leva a mão na cacunda. Eu não sei se a pancada foi na cabeça, ele bota a mão nas costas. Eu sei que o jogo tá parado, é o Estevão que tava na barreira, é ele, Paulo do Vale? É o próprio. Ah, ele estava deitado atrás, ó. Estava deitado. Tomou um pisão, quer ver? É isso mesmo. Ele toma ali. O Fabrício Bruno acaba se desequilibrando e atinge o Estevão, né? Eu não sei se o Estevão era para estar lá, né, Canhão? Mas é isso que acontece. Eu vou dizer uma coisa que eu digo há séculos, quando começou essa frescura do cara deitado atrás da barreira. Isso é tão útil quanto buzina em avião. Pronto, eu vi uma utilidade agora, Zaidão. Um companheiro pisar nas costas do cara que está deitado atrás da barreira. Rapaz, e logo o Estevão, hein? Que é o melhor da seleção brasileira no jogo. Não é à toa que o Ancelotti está enchendo a bola dele. Mas você tem razão, Canhão. Teve aquele gol do Ronaldinho, houve outros gols. Eu tinha cabelo quando ele marcou aquele gol, pô. Faz tempo aquilo. É, teve aquele do Giovani do Cruzeiro contra o São Paulo. Nossa! Mas virou buzina de avião, Canhão. Tem razão. Não tem utilidade nenhuma, o cara deitado atrás ali. Você já ouviu o toque marcando o Michel Lopes na mesa de som com toda a central técnica, com Roger Palme do Bate, com Beto Rebeck, com Roberto Dias marcando. Lille, França, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo.
Placar do amistoso na França, 1-1 Brasil e Tunísia. Pedro Coin. Bola rolando para o segundo tempo de Espanha 1, Turquia 1, Bélgica 3, Liechtenstein 0, Escócia 1, Dinamarca 0. Inclusive esse gol da Escócia é um gol de bicicleta de McTominay. Para trás o passe, sai jogando a seleção da Tunísia com os zagueiros. Taub domina com o Brown. Brown toca na entrada da grande área para Meriá, completamente sozinho. Ele abre a bola para a direita aqui. Do outro lado, Ian Valeri. Domina marcado pelo Vini, enfia no meio do campo. Bola muito alta no peito. Garbi tenta, levou o tranco. Vantagem, a bola voltou na meia direita ainda. Anibal domina, parou, brecou, recua. A devolução feita para o capitão. Sassi mais atrás, recomeça pelo meio do campo. Dá para Dylan Brown. Brown toca na ponta esquerda. Para Taub, tem liberdade. O zagueiro enfia Boassi na ponta esquerda. Garbi fecha com Saad. Saad tenta a jogada. 2 a marcado. Parou, brecou, enfia na ponta. A bola vai desviada. Toca na marcação do Brasil e sai. Danilo vira ali, bate na bola. Lateral cobrado com muita pressa. Ela volta na ponta esquerda e no ataque da seleção da Tunísia. Anibal domina. O zagueiro vai mais atrás. Eu volto o passe para Dylan Brown. Brown domina. Dá com o zagueiro Meriá. Meriá domina para Taub. Taub na direita ainda por outro zagueiro. Meriá na ponta vira. Bela abertura feita para a meia direita. Saad se desmarca por aqui. O Abid fica na ponta esquerda. Tenta girar e que escapa bem. Dá falta no meio. Sassi domina Ferjane. Sassi dá na direita pela ponta na beirada para Meriá. Meriá chuta. Ela bate no braço do Henrique. Falta. É falta para a Tunísia cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 22 minutos do segundo tempo, 1-1 Brasil e Tunísia. Já apito final com João Paulo Capelanes, o premiado João Paulo Capelanes. Cobrada a falta aqui atrás da marcação, fica na jogada com o time da Tunísia. Vem Meriá para trás o passe, recuando, devolve a devolução. Anibal toca para Meriá na direita para Sassi, enfia de volta a bola, na direita pro passe, tenta a fita, vai na trombada, pede a falta e a Valeri caiu, disputa, a bola tá presa no chão ainda. Valeri se levanta para ganhar, põe o pé com o Henrique, não tenta e não ganha. Ela voltou na direita ainda, Skiri tenta cruzar para a grande área, Skiri domina, tenta o passe, devolve, devolução feita, Caio ganha para o Brasil, puxando pela camisa, falta marcada para a seleção brasileira. Mas foi infantil demais agora. Ian Valeri estava com a bola tirando o lateral do Brasil. E foi reclamar do Bandeira a falta que ele fez. O cara é cara de pau, hein, Paulo do Vale? Pois é, né? Foi ali na disputa com o Caio Henrique, tendo a oportunidade hoje, com o Alexandro descansando. O Canhão, a seleção brasileira está se despedindo hoje desse amarelo desbotado. É o último jogo do Brasil usando esse uniforme nos amistosos em março contra a França e Croácia, a nova linha aí justamente para a Copa do Mundo. A questão é, o segundo uniforme vazou, não vai ser vermelho, viu, Canhão? Mas é um azul com umas manchas ali mais escuras em preto e o símbolo da Jordan, né, que é uma outra linha da Nike. Então o segundo uniforme do Brasil não terá o símbolo da Nike e sim o Michael Jordan, viu, Canhão? Gostastes, Cláudio Zaidan? Você chegou a ver esse novo uniforme? Eu não vi, confesso a você que não vi, não. Esse azul, pelo menos, o segundo. Não. Essas coisas, eu fui informado aí pelo Paulo do Vale. E é claro, né, muita gente vai dizer, pô, não tem nada a ver futebol com o nome superlativo do basquete. Mas o Jordan, ele é um nome superlativo do esporte. Sim. Ele transcende a modalidade, é um gênio, né, como o Pelé. Mas eu espero que seja pelo menos mais legal do que aqueles que estão usando atualmente, né? Sinceramente, não foi a melhor escolha o atual uniforme, mas não é minha especialidade. Mas pelo que o Paulo do Vale está dizendo, vai ser legal, mais legal do que esse, pelo menos. Tomara, e o Brasil tenta o ataque, bola pra ponta, Rodrigo tenta o tiro, opa, toma um tapa, cai, falta, o Brasil cobra e vem com pressa, Fabinho bota no chão, já rola pra trás o passe, dá pro zagueiro Marquinhos vira pra direita esse passe, Danilo fecha pela ponta, pede à frente a marcação do Brasil, e bobeara, não chega a bola para o Estevão, não, fica do lado esquerdo para o ataque da Tunísia, Anibal domina, dá na linha de fundo, Saad aqui, pede Garbi, limpou o primeiro marcador cercado, cruzou pra área, a bola pra direita, atravessada, fica do outro lado aqui na beirada do campo, Ian Valeri, chega no apoio lateral, marcado pelo Caio Henrique, balançou para a canhota, mas não cruza, recomeça a dar mais atrás ainda com Meriá mais atrás ainda, quase no meio campo, vai devolver o Taube pro goleiro, que ele faz então, dá na ponta, Vitor Roque vai para cima do goleiro Damen toca um bicudo lá para a ponta esquerda, bola muito alta para Abid, sobe de cabeça, prensa Danilo, a bola fica viajando, vai a marcação do Brasil, tem falta marcada mais atrás, a arbitragem para, é falta marcada para a Tunísia bater, confirmando o tempo e o placar do jogo, primeiro ataque do Brasil, bola aberta na direita, Vitor Roque fecha, Vini pediu, Vitor tá na área,
rolou para trás pro Estevam, tirou para lá, para cá de frente, toca a bola para a ponta esquerda, Rodrigo na meia-lua, recuou, tentou o chute pro gol, Paquetá! Esse merece também. Bandeirantes, o canal do esporte. Em Lille, França, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Último jogo da seleção em 2025, por enquanto em Lille, no Pierre Mauroy. Placar de 1-1 para Brasil e Tunísia, Pedro Cohen. Vargas abre o placar para a Suíça contra Kosovo. Agora os suíços vão vencendo a partida pelo placar de 1-0. Na Bulgária, segue 2-0 para os mandantes contra a Geórgia. Na maior rede de rádios do Brasil, você ligado no último jogo da seleção na temporada, e o Brasil da pressão na cena. Vitor Roque chega para tomar na frente, o zagueiro Taube toma, Taube ganha, a bola vira com Sade pela ponta para Abid, Abid volta a bola para Taube, bateram no camisa 2 da seleção da Tunísia. O cara jogou um bola no primeiro tempo, tá um pouquinho escondido, mas tomou, aí tá reclamando de cotovelada do Lucas Paquetá. O que foi lá e deu uma enquadrada no Paquetá, Paulo do Vale. Isso, e aí ele conversa com o próprio Sade, né? Ou melhor, com o próprio camisa 2, o Abdi, por ali. E fica reclamando bastante, mas não mostra cartão para o jogador do Brasil, Paquetá. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Com pressa, a falta cobrada pela ponta esquerda para chegar. A seleção do Brasil está sozinho. Danilo vai chegando, Marquinhos protege a bola, deixa sair linha de fundo. Escolta a bola que vai para fora. Tiro de meta, o Brasil joga. Vem para a Estrela Bet. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Opinião, 27 minutos do segundo tempo. A força da opinião da Bandeirantes. 27 segundo tempo. O segundo tempo modorrento esse. Um segundo tempo lento. Um Brasil, um Tunísia. Cláudio Zaidan. Pô, cara, não tem muito tempo ainda, né? Vamos ter mais de 20 minutos de jogo com acréscimo e tal, imagino eu. Mas um jogo ruim, né? Da seleção brasileira. Acho que a Tunísia fez um jogo, tá fazendo um jogo decente. Ao Brasil. Vini pro Brasil, domina, vira a jogada lá na ponta esquerda, o passe invertendo na direita para trás, o passe Estevam domina da Rodrigo mais atrás com Danilo recua, o Brasil continua atacando, Caio Henrique na canhota para cruzar, levantou Lisiero, vai pro gol de cabeça, o zagueiro tentou, bateu tudo esquisito na bola, dá um bicudo, tira aqui dentro, Dylan Brown tirou com o bicudo, ela vai no ataque, para tentar pegar à frente o Garbi, marcado por 2 do Brasil, ganha a primeira bola, vai na pressão, tenta jogar, rasga a marcação do Brasil, Fabrício Bruno bota o botina, mentira, vou voltar a ouvir vocês, Zaidão, um ataque do Brasil que não acaba em nada. 28 segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes. Zaidan, um Brasil, um Tunísia. Pois é, Canhão, a Tunísia está entregando o que tem. O Brasil não. O Brasil faz um jogo medíocre. E a maior parte do tempo o meio campo tinha Casemiro e Bruno Guimarães. E os dois jogaram muito mal. Né? Passes errados, marcando mal, dando espaço para os contra-ataques da Tunísia. O meio campo do Brasil foi muito mal hoje. A rigor, quem está jogando bola na seleção brasileira é o Estevam, cara. De volta a seleção da Tunísia para roubar essa bola pela ponta esquerda. Sozinho aberto na ponta, Mesbri, Anibal domina, já vira pelo meio campo. Garbi com ele, na ponta o Sade, ele recuando, dá a bola para Ferjan Sassi, o capitão vira na ponta, o passe errado. Pro Brasil, toma Caio ganha da Vini. Vini já lança pela ponta esquerda o passe. Na aproximação tenta jogar, bate mal na bola o Estevam desse lado aqui na ponta. Rodrigo fechado e perderam o ataque a seleção do Brasil. 29 do segundo tempo. Recuperação, volta no meio, Fabinho para o Brasil, não toma. Só que a bola volta a ser do Brasil ainda pelo meio campo com Lucas Paquetá. Paquetá deixa a bola para Fabinho toca pela ponta esquerda, abertão na ponta Rodrigo, ele acha Vini Júnior, ganha do zagueiro, vai bater pro gol, prensado no carrinho com o Brown em cima, ele conseguiu uma caneta, ele Vini Júnior, só que o outro zagueiro fechava para travar, que jogadaça do Vini, Paulo do Vale. É pra cima do Meriá, né, e aí na essência Vinícius Júnior, o que a gente espera do camisa 7 da seleção brasileira que segue agora no ataque. Canhão. 29 minutos e meio do segundo tempo, o Brasil troca passes pelo meio campo com Lucas Paquetá vira de frente, Rodrigo girou, bateu, mais um. Bandeirantes, o canal do esporte. Rodrigo chutou e sentiu. Era para sentir vergonha pelo chute também, né, Paulo do Vale? Não é só contusão, não, né? Acho que é o quarto Bandeirantes, o canal do esporte, Canhão, do jogo. E o segundo do Rodrigo, né? Realmente vai mal nas finalizações de longe. Pouco inspirada a seleção brasileira e o exemplo disso, essa finalização do Rodrigo.
Toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Michel Lopes na mesa de som com toda a central técnica. Roger Palme Duarte com Roberto Dias, com Beto Rebeck marcando. Lili França, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Um Brasil, um Tunísia. Pedro Coin. Hoje tem Brasileirão, às 8h30 o Botafogo recebe o Sport, já rebaixado Sport, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Newton Santos. Recuada essa bola para a Fogueira, que atrasa a marcação da Tunísia, com o zagueiro Taube. Tentou ganhar a Vini, conseguiu tomar. Vitor Roque vai na sobra, o zagueiro chega e se antecipa para tentar tirar. Vitor tomou agarrado pela camisa, pênalti! Pênalti para a seleção brasileira! Ferjan Sassi agarra Vitor Roque. Pênalti pro Brasil, Paulo do Vale. E não sei se a seleção da Tunísia vai reclamar, né? Porque o primeiro pênalti é bastante questionável, mas esse seria ali uma falta na grande área. No erro da própria Tunísia, que ficou tocando bola no sistema defensivo. E aí o Vinícius Júnior consegue ali prensar. A bola vai para a grande área e aí o camisa de número 13 da equipe da Tunísia, o Sassi, na disputa com o Vitor Roque, que ia roubando essa bola, ele, assim, se segurou, foi muito leve. O Vitor Roque foi malandro. Já cavou alguns pênaltis na temporada o Vitor Roque. Dessa vez ali sentiu o braço do Sassi, desabou. Pênalti para o Brasil. Não era nem precisar fazer um pênalti assim, porque não era preciso fazer um pênalti assim. Tinha zagueiro na cobertura também, foi no mínimo infantil, né? O jogador da Tunísia é melhor para a seleção brasileira, Cláudio Zaidan. Esse não há o que contestar. Pênalti mesmo, né? Ah, sim, festival de erros da Tunísia, como disse o Paulo do Vale, né? Ficaram tocando bola ali, em vez de dar um bicão. E aí o cara se enrolou com o Vitor Roque, que foi esperto. Poderia até seguir no lance, mas quando sentiu o braço ali, já desabou. E Paquetá vai bater, né, Canhão? Pênalti para o Brasil, são 32 segundo tempo. Lucas Paquetá, autorizado, partiu, parou, bateu! Bandeirantes, o canal do esporte, mais um Bandeirantes, o canal do esporte, com raiva pro Lucas Paquetá. Um pênalti mandado pro meio da torcida da Tunísia, que tá atrás desse gol. Paulo do Vale, cheio de gracinha, parou em frente à bola e isolou o PDV. O gol tá muito pequeno para a seleção brasileira hoje, né? Se alguns tiros de fora da área foram por cima, agora a penalidade do Paquetá. Que coisa de maluco esse pênalti cobrado pelo Paquetá. Entrou agora há pouco no jogo, assumiu a responsa, ainda com o Estevão em campo, né? Ele que converteu a penalidade, a primeira pelo menos. Agora o Paquetá isola. Vai mudar o Ancelotti, saindo o 10 Rodrigo, entrando o 19 Luiz Henrique. No Brasil, a Tunísia também deve mexer em instantes, Canhão. O Abidi parece que não dá, não vai continuar. Ele caiu ali na entrada da grande área. Cláudio Zaidan, não se admite bater um pênalti assim, colocando essa bola no meio da torcida. Não dá, né, Zaidan? Haja paciência, né? Ah, sim, bateu muito mal, muito mal. A entrada do Luiz Henrique, o ideal é que o Estevão jogue pelo meio na função que estava o Rodrigo, né? O Luiz Henrique rende bem na direita, né? Ele se sente à vontade ali, um jogador de força, parte para cima do marcador, é difícil tomar a bola dele. Então o Luiz Henrique, se entrar inspirado, como um dos melhores tempos de Botafogo, ele pode fazer um estrago ali do lado esquerdo da defesa da Tunísia. E aí o Estevão jogando pelo meio. E esse camisa 2, o Abdi, que está saindo aí, merece os aplausos que está recebendo. Que grande partida ele fez, né, Canhão? Em especial no primeiro tempo. Mexidas na seleção da Tunísia, Paulo do Vale. Saindo 2, o Abdi para a entrada do 12, Ben Ouanes. E saindo o 8, Saad, para a entrada do 7, Achouri. 34 minutos e meio, segundo tempo, em Lille, França, 1-1, Brasil e Tunísia, com o Brasil perdendo o pênalti. Paquetá mandou no meio da torcida. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tá com a gente ligado na Bandeirantes, voltando para casa. Bom retorno para casa, gente boa. Tiro de meta para cobrar o goleiro da Tunísia também, depois que o tiro de meta, depois que o pênalti do Paquetá foi no meio da galera. Levanta, sobe de cabeça para o Brasil para cortar Luiz Henrique. Chega com vontade, comete a falta na sequência. Chega agarrando por baixo, chutando, fazendo falta. É falta marcada para a Tunísia cobrar. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante.
No Pierre Mauroy, em Lille, França. A bola rola, o relógio não para. 35 minutos do segundo tempo. Brasil, Tunísia, Pedro Cohen. Virou goleada na Bélgica. Agora os belgas vão vencendo o Liechtenstein pelo placar de 7-0. Mais 2 goleadas nesse momento. A Romênia faz 4-1 em San Marino e o país de Gales faz 4-1 na Macedônia do Norte. Estevão, Brasil domina pela direita, vai recuar, toca mais atrás o passe com o Brasil, jogando aqui atrás com Danilo, Marquinhos abre a jogada para Fabrício Bruno. Fechamos 35 minutos e meio de jogo no segundo tempo, por dentro o passe, Caio na bola, fechou Paquetá, o passe é forte demais, foi para fora direto, linha de fundo na escolta do zagueiro Meriá, tiro de meta para a seleção da Tunísia. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Segure em consórcio vw.com.br. Consulte condições. São 36, segundo tempo, várias alterações, está um pouco arrastado o jogo. Brasil, Tunísia. Quando acabar, vem aí João Paulo Capelanes, o premiado Capelanes, vem para apresentar o apito final. Tiro de meta para a cobrança, vem Damen, sem muita pressa. Pé direito, enfia um bicudo, a bola vem para direito, passe é quase que esquisito, chega no meio campo, tenta o passe, domina na marcação com o Garbi, defesa do Brasil, prensa, Vitor Roque vai na jogada, tentou ganhar a bola, foi agarrado pela camisa. O árbitro marca a falta marcada em cima do atacante brasileiro. Zaidan, como é que tá Vitor Roque no jogo? Entrou e tá jogando bem o centroavante do Palmeiras, Vitor Roque, Zaidan. Ele melhorou o posicionamento do ataque, ele abriu mais espaço para o Estevão. Agora com a bola no pé não, até agora não produziu nada demais. Ele é muito bom jogador, mas ainda não mostrou o que sabe não, cara. Fabrício Bruno atrás do meio campo do Brasil, volta para Bento, o goleiro ajeita e joga na entrada da grande área da seleção brasileira. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. O Brasil troca passes, bola aberta na esquerda para Fabrício Bruno, que lança mais à esquerda para Caio, enfia no comando para Vitor Roque, domina, fecha na grande área, o Estevão pedindo, dominou para trás o passe, a defesa chega atrás, botando o pezão, tira Dylan Brown, sobra a volta para o Brasil ainda, na primeira finta pelo meio campo, domina, arranca para o ataque na marcação com Paquetá para Vini para Caio, Caio de volta para Paquetá, pede na ponta de volta, Vini Júnior lançado, Vini encara 2 em cima, prefere inverter, enfia o pé, lança a bola para a direita, Danilo mais atrás de primeira, Danilo rebate o passe, lança para Marquinhos na linha lateral do campo, enfiando para Fabinho toca na canhota, vira o passe para Caio Henrique, na área Vitor Roque, Estevão fecha, mais atrás a bola vira Caio para Paquetá, parou, brecou e dominou, já abre a bola para a meia direita, enfia pela ponta, Danilo Luiz Henrique não foi para a bola direta, linha de fundo, passe errado, não se entendendo os dois, desculpas do Danilo, ele lançou, o Luiz Henrique estava ao lado, não tinha como passar para o atacante que está do lado, um bicudo lá na ponta direita, na linha de fundo, né, Paulo do Vale? Aí a falta de entrosamento de 2 jogadores que nunca atuaram juntos nessa vida e pela primeira vez estão em campo pela seleção brasileira simultaneamente. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor em HG na Cata, pode contar. 38-30, Brasil, Tunísia. De cabeça disputa a marcação atrás. Bota o cabeça na frente, rouba a marcação com a jogada. Tenta o passe, Beno Ali. Para chegar a defesa, bola rebatida para fora. Vai de volta pela linha lateral. Em arremesso, bola para a seleção brasileira cobrar. Grupo Souza Lima e Eficiência. Em segurança e serviços. Passa à frente o Brasil na esquerda com o Caio Henrique, ele enfia a bola para Vini Júnior, parou, brecou, marcado pelo Taube, enfia na meia, vai girar Lucas Paquetá, escapa da marcação, vinha chegando em cima dele para fazer a falta, Feijão Sassi, ele prefere o passe, Fabinho domina com Danilo, dele Luiz Henrique, fecha o Estevão, domina a bola, parte à frente o garoto, faz a inversão, protege bem Luiz Henrique, toca pelo meio campo, dá Fabrício Bruno, do Fabrício para Caio Henrique na ponta esquerda, na tabela para Vini domina a bola, encara o adversário, passa o pé sobre a bola, para tentar a prensa, defesa, a bola volta para o Brasil ainda pelo meio do campo, domina bem aberto o capitão Marquinhos, passa ali na metade do campo, já vira o lado, entrega a bola com Lucas Paquetá, na canhota, na área para Caio Henrique, o passe é forte, sai do gol para pegar Damen, vem um pouquinho mais pro meio, ele pegaria, mas vai em cima do gol dele, esse passe em Paulo do Vale. Visando ali o Caio Henrique, né, que não consegue chegar, o Damen estava ligado, tentativa do Paquetá por cima, aliás, por cima foi como ele bateu o pênalti da seleção brasileira agora há pouco, o Brasil poderia estar vencendo 1-1.
No ataque, essa bola lançada para o ataque da Tunísia para chegar, tentando na ponta o Sassi, sai do gol, o Bento não pega, rasga Danilo na indecisão dos dois. Ela botou na sorte para o Brasil aqui na ponta esquerda com Caio Henrique. Caio toca, vira o passe pela ponta para o Estevam, que dá para Vini, que toca a abertura feita lá para o outro lado. O Brasil tenta ganhar o jogo. Chegamos a 40 do segundo tempo. Ela fica na direita, Luiz Henrique, marcado por 2. Tentou driblar, caminhou, carregou. Tem Danilo ao lado. Ele prefere driblar de volta, abaixa a cabeça, vai embora. São 2, agora era 1, agora são 2. Ele girou, tomou o tranco e sai com a bola pela linha lateral. Ele abaixou a cabeça para passar pelos 2 e quase que ele atropela o Bandeira, Paulo do Vale. Pois é, né? O Luiz Henrique querendo mostrar serviço. Até que agradou o Ancelotti em algumas convocações, principalmente na reta final das eliminatórias, mas agora não foi bem não, tá tentando se entender por ali com o Danilo. Aliás, Danilo que retorna ao Brasil nas próximas horas. Amanhã tem Fla-Flu, né? Tem Fla-Flu, 9h30 da noite, o Palmeiras entra em campo também, o Vitor Roque. Brasil ataca, entrada na grande área, o Estevam domina, dá pra Vini, meia lua, limpou pra canhota, tá na área, bateu direto! Bandeirantes, o canal do esporte. Paulo do Vale. Eu já vi jogos que o Brasil pouco finalizou, sequer finalizou, mas que finalizou tão mal, eu acho que esse tá num top 3 aí da seleção brasileira. Agora o Vinícius Júnior completamente sem sentido. Vem aí o Chawat 19 na equipe da Tunísia. Vai sair o Hannibal, número 10, um dos principais jogadores, joga no Burnley da Inglaterra. Jogador aí da Tunísia deixa o campo para a entrada então do Chawat. 41 minutos e meio, a força da opinião da Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Vai acabar o amistoso, acho que uns 3 ou 4 com acréscimos. 1-1 para Brasil e Tunísia. A verdade é que essa última impressão da temporada no amistoso com a Tunísia, por enquanto, não é das melhores, não é, Cláudio Zaidan? Muito ruim o jogo do Brasil hoje, né? A Tunísia não, a Tunísia fez um jogo, ela enfrentou uma das forças do futebol mundial e a mais tradicional seleção da história do futebol. Então a Tunísia fez um jogo tenso, não há dúvida, mas entregou o que tem, fez um jogo digno, decente. O Brasil não, o Brasil fez um jogo em alguns momentos preguiçoso, em outros momentos tecnicamente muito mal. O que acontece? O jogo pode terminar 3-1 para o Brasil, ainda dá tempo de fazer 2 gols aí. Mas o teste está encerrado, né? O que tinha de ser visto foi visto. E é que a relação do país com o Ancelotti é um pouco aquela do palmeirense com o Abel. O Abel tem um plano, né? Porque, por exemplo, se esse jogo está agora 42, quase 43 do segundo tempo, tá o Dorival, tá o Fernando Diniz no banco, você teria orquestras de cornetas tocando pelo país, né? Mas como o Ancelotti, a ideia é ele ter um plano. E ao longo da carreira, de fato, ele sempre teve bons planos. Um dos maiores técnicos do século XXI, sem dúvida. Mas o time jogou nada hoje, Canhão. Não se discute o técnico, é claro. O jogo tá rolando, minha gente. É que tá tão fraco. Tiver uma jogada, eu vou narrar, mas acho interessante a gente conversar um pouco. Já o Capelanes comanda o apito final, muito mais. Tentou a jogada pela ponta do Brasil. Estevam domina, 2 a marcar, outra fita. Travou por baixo, Taubi. O árbitro vai dar tiro de meta, não deu pênalti não, hein? O Estevam se levanta reclamando de pênalti numa jogada pessoal pela direita, e que ele vai tentando driblar toda a defesa. Eu, num primeiro replay, não vi pênalti, Paulo do Vale. E aí os jogadores depois falam, então, o escanteio, seu juizão. Juizão, não, nem isso. Tá até aguardando ali o chamado do VAR, mas assim, pênalti muito difícil, né? Um lance ali, uma bola prensada, inclusive pode até acontecer uma discussão a respeito de em quem pegou por último, mas acho que para pênalti é muito difícil. Tá ouvindo ali o Jerome Brissat, o árbitro de vídeo Alexandre Castro. Zaidan, pênalti para você em cima do Estevam? Fiquei em dúvida, Canhão. Eu fiquei em dúvida se há um toque quando ele faz esse drible, se há um toque, né? Me pareceu, a minha dúvida é se o cara derruba ele ou se ele salta. Pisão no pé, né? Mas, pisão no pé, eu fiquei em dúvida sim. Acho que é um lance que merece VAR. Mas mereceu. Não deu nada. Não deu nada, né? Mandou passear. Afinal de contas, acho que ele falou assim, gente, eu já dei pênalti demais, né? Vamos acabar logo com isso. Aí ele deve ter... Vai que é o Paquetá que bate de novo, né? Não vou dar, esse eu não vou dar, não. Deixa aqui. O Canhão já fez
5 Bandeirantes, o canal do esporte. Imagina. Não vamos obrigar ele a fazer mais um, né? Num jogo da seleção brasileira. Veja vocês, acontece pouco em campeonato brasileiro. 45 já a plaquinha na mão do 4. Oi, Zaidan. Você e PDV concordam? O Ancelotti é um técnico monstruoso, formidável. Isso é a obviedade. Não precisamos ficar repetindo obviedade aqui. Que ele é bom é uma obviedade. Mas vocês concordam que esse mesmo jogo, se tal o Dorival ou o Diniz, haveriam orquestras de cornetas soando nesse momento? De trombones. Não é? Então você tem dois pesos e duas medidas, sim. Claro que, repito, o Ancelotti é bom, é uma obviedade. Mas o jogo foi muito ruim, né? Verdade, é claro, com a colaboração dos jogadores também, né? Que não jogaram um grande futebol. 45 e meio, jogo vai a 49. Esse é um segundo tempo que se tivesse desconto a gente ia agradecer, né, Zaidan? Se acabasse mais cedo, né? Deixa por 44, né? Nem pra mim, nem pra você. Vamos acabar os 42, 41. Vai, tá bom, vamos lá. E vem o Brasil de volta para quem sabe fazer o gol no final. Estevão domina, tem Luiz Henrique aberto. Caminhou o Estevão, toca a bola de volta na direita. Luiz Henrique domina, vai à frente a jogada. 46 agora. Jogo vai 49. Marquinhos abre o passe lá do esquerdo. Bota pela ponta Fabrício Bruno, que toca mais à esquerda para Vini Júnior. Outro apagado no Brasil. Colocou para ele o passe errado. Toque de cadeira, vira para fora essa bola. Taube em arremesso para a seleção brasileira. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Fabrício Bruno, Marquinhos para Fabinho. Fabinho toca, o Fabinho tomou um tapa na cabeça ali no meio campo do jogador da Tunísia. Bola para a área, o Brasil ataca. Luiz Henrique na direita, ganhou, entortou, tentou mais um, ganhou um escanteio. Biquinho para fora do zagueiro, Taube em escanteio. Ó, o Brasil tentando ganhar no finalzinho. Tempo tem, bola não sei não, Paulo do Vale. Bola parada, né? Pode ser, no jogo contra Senegal foi importante, né? Numa falta o gol do Casemiro, agora no escanteio o Estevão toma posição. Próximos dos 47 acréscimos no jogo em Lille, 1-1 Brasil-Tunísia. Estevão bate o escanteio para a grande área, Marquinhos e Fabrício Bruno. Estevão levantou pro gol, sobe a defesa. Taube tira a bola, volta no meio para tentar pegar, sobra o Garbi. Tomou uma peitada do Luiz Henrique, é falta. Marca a falta o francês Jérôme Brasil. É falta marcada então para a seleção da Tunísia cobrar com 47-2 do final do jogo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vem aí, apito final, João Paulo Capelanes comanda na Rede Bandeirantes de Rádio. E cai aqui o zagueirão Meriá. Pronto, podia acabar que ele caiu e já para o jogo para apitar o final. Mas não, ele vai a atendimento ali, departamento médico em campo, ele mostra o relógio. 4 francês, ou seja, vai a crescer para nosso desespero, né, Paulo do Vale? E ó o sinalizador ali, Canhão. Falei que tinha ainda, ó. Tem sinalizador ali, torcedor da Tunísia bem feliz, né? Aliás, a torcida da Tunísia marca presença, né, no estádio em Lille, na França. Impressionante como faz a festa o torcedor da Tunísia. Aliás, por falar em Lille, o Abdi, que foi talvez o principal jogador da partida, é jogador do Lille da França. Fez um belo primeiro tempo, né? O camisa 2 que saiu há pouco contundido, não é o Abdi, não é, Zaida? O cara aprontou uma correria do lado esquerdo do seu ataque, né? Muito. Ele, Aníbal, Saad, né? Saad que quase fez um gol. Acho que foram jogadores que se destacaram muito. A Tunísia, ela vai dar trabalho, dependendo ali do grupo e tal. Um time bem organizado, um time tecnicamente não é... entrosado, joga algum tempo junto também, né, Zaidan? O time entrosado, não tem perna de pau, todo mundo sabe jogar. Não é um time formidável, não tá na Copa para ir às semifinais, não é isso. Mas é um time decente, um time que joga um futebol digno, né? Quem ficou devendo foi o Brasil. O Brasil fez uma partida medíocre e eu concordo com vocês. O Abdi foi muito bem. Só o passe pro gol já valeu, né? Bola no meio aqui atrás com a seleção da Tunísia para atacar. Pediu, Gabi, ajeitou, perna esquerda pro gol, ela passa, Bento acompanha. Dominou e mandou o Gabi lá de longe, PDV. Poderia, quem sabe, dar vantagem, porque a jogada foi muito boa. Já finalizou mesmo para fora, melhor do que todo mundo da seleção brasileira hoje, Canhão. 49,5.
Vai atacar o Brasil, última chance é do Brasil. Bola para o ataque, Vitor Roque no meio de dois, tomou o tranco. Fabinho de primeira, vira a bola. Estevão na direita, entra na área, ajeitou, bateu pro gol, ela bateu na trave e foi para fora! Ela bateu no pé da trave direita e foi para fora. Estevão, uma jogadaça do menino, o melhor jogador da seleção em campo. Quase faz 2-1, a trave defendeu Paulo do Vale. É só porque eu falei, sai uma boa finalização do Brasil nos pés dele, né? Estevão, único com o pé calibrado, acertou o pé da trave. Vai terminar o jogo. Jerome Brissat olha para o seu relógio. Estevão caído fora do campo, ainda lamentando a chance desperdiçada. Em Lille, no Jerome Brissat, o árbitro olhou para o relógio outra vez. Estevão vai se levantando agora, já recuperado, recomposto. Quando levanta o braço e apita, Jerome Brissat termina o amistoso em Lille. Um Brasil, um Tunísia. A seleção encerra a sua participação em 2025. Na Bandeirantes vem aí o premiado João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso canhão do rádio, narrando e narrando muito esse joguinho fraco da seleção brasileira, hein? O empate contra a seleção da Tunísia venceu, é bem verdade, o último amistoso contra a Senegal, mas a última impressão na temporada 2025 não fica legal não, hein, PDV? Empate 1-1 com a Tunísia do Vale. É verdade, Capelanes. Ó, anote aí. John, Paulo Henrique, Andrei, Richarlison e Luciano Juba. Todos foram passear. Tanto na Inglaterra, alguns moram por lá, é verdade. Repita, vamos lá. Vamos lá. John, goleiro. Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Andrei, volante do Chelsea. Richarlison, atacante do Tottenham. E Luciano Juba, lateral do Bahia. Todos foram apenas passear. Nos dois amistosos, não entraram em campo com o Ancelotti. Capela. Falar pro seu negócio, velho. O Richarlison, tudo bem, todo mundo sabe como é que joga, né? Já é veterano de Copa do Mundo, esteve na última edição, já trabalhou com o Ancelotti conhece o cara, então ele não jogar é plausível, a gente compreende. Agora, o Andrei, que pouco jogou, o Luciano Juba, nem sequer um segundinho testado. O John, poderia pegar pelo menos um pouquinho de cancha aí para ganhar uma rodagem. E o Paulo Henrique chamou a atenção na última data FIFA. Esses caras nem sequer entraram em campo. Então, para que convoca? Para que convoca? Vocês desfalcam muitas vezes os clubes. O Vitor Roque jogou quantos minutos aí do Vale? Ele não jogou o primeiro jogo. Desfalcou o Palmeiras contra o Santos. Jogou o segundo tempo do segundo jogo. Agora que você está testando, qual é o sentido? Alô, mestre Cláudio Zaidan. Não, Zaidan não, eu quero o Manuel. Alô, Manuel, alô, Uberaba, minha terra. Alô, Manuel, boa tarde. Ô, Capelanos, parabéns pelo prêmio. Parabéns pelo prêmio. Parabéns. Obrigado, Caboclinho. Merecido. Imagina, você, mestre. Ulisses Costa, o Neto, o nosso Guilherme do jornalismo, Guilherme Oliveira. Premiados esta semana, né? E no prêmio ACESP, você, Ulisses e Neto. Obrigado, Parabéns, mestre. Capelanes, merecidíssimo. Imagina. Eu inclusive, Zaidan, não sei se você está sabendo, você que é muito bem informado, mas nós levantamos aqui no Grupo Bandeirantes um baixo assinado para que o prêmio Ford ACESP seja prêmio Mestre Cláudio Zaidan, viu, Zaidan? Nada, você sabe que eu fui jubilado aí, mas foi um festival de generosidade, viu, Caboclo? Eu vou te contar. Imagina, generosidade é a sua, mestre, muito seguinte, obrigado, viu? Agora, Zaidan. Merecido mesmo. Obrigado mesmo, de coração, Zaidan. Obrigado mesmo, viu? Um abraço. Esse prêmio aqui, sem demagogia, ele é de todo mundo aqui, não tem esse negócio, não é porque você não tem a galera para fazer a produção, a galera do áudio, a galera do visual, toda a galera que faz o corre para que a gente possa entregar o melhor produto, os ouvintes, /internautas. Isso aqui, nada que a gente faz sentido, viu, mestre Zaidan? Muito obrigado, mestrão. Merecido pra valer. Obrigado, mestre. Capelanes, o Brasil jogou pedrinha, né? Como se dizia antigamente. Futebol péssimo hoje. Eu ia dizer que o Estevão foi o melhor da seleção brasileira. Não é só que foi o melhor, ele foi o único que jogou bola. Não é, 3, 4 foram bem, ele foi o melhor. Não, ele foi o único que jogou bola. O meio-campo do Brasil, primeiro com Casemiro e Bruno Guimarães, depois com Fabinho e Paquetá, não jogou nada. E, inclusive, quando estavam Casemiro e Bruno Guimarães, o Brasil
deu espaços generosos para a Tunísia sair em contra-ataque, marcava mal, errava passe toda hora. O Bruno Guimarães, que tem jogado muito bem na seleção brasileira, hoje ele fez um jogo muito ruim, muito ruim. E ninguém, na verdade, tirando o Estevão, ninguém foi bem, a defesa mal posicionada, dando espaços. E não foi só no lance do gol, não. Teve um lance que o cara passou por um, passou por outro, aí chegou o Marquinhos, né? Ele botou o Marquinhos para dançar, conseguiu fazer a finalização. Time da Tunísia, time decente, futebol digno. É isso que a Tunísia tem para entregar. É isso que ela entregou. Ela entregou o que tem. O Brasil não. Eu não sei se eles entraram, pô, Senegal é melhor que a Tunísia. Metemos 2-0. Isso aqui vai ser moleza, né? Vamos ver quem vai fazer mais gols aqui. E quando eles olharam, estava 1-0 para a Tunísia. Só que aí o time acordou, correu um pouco mais, mas jogar bola, só o Estevão. Ninguém jogou nada. Vinícius Júnior, Rodrigo, ninguém joga nada. Partida ruim. E aquela história que eu falava há pouco. O Ancelotti, a gente não precisa ficar dizendo o óbvio, né? Ah, o Ancelotti é um grande treinador. Isso é óbvio. É só olhar a carreira do cara. Não há dúvida que ele é um treinador extraordinário, acima da média. É um cara que está lá naquele nível de Guardiola, de Klopp, né? Do Mourinho no passado, Mourinho há 15 anos e tal. Mas por ser um grande treinador não significa que ele não erra. O Tostão fala aquele negócio, treinador bom não é o que não erra. Porque errar todo mundo erra, mas é o que erra menos, ele acerta mais do que erra. O treinador ruim, ele erra mais do que acerta. O Ancelotti também erra, que ele acerta muito mais do que erra. Mas ele viu um time em marasmo, né, e foi muito conservador ali. A maior ousadia foi ter colocado o Vitor Roque mesmo assim, sem alterar a posição. Quando ele tira o Wesley para colocar o Danilo jogando como lateral. Enfim. E se é o Dorival, se é o Diniz... Nossa Senhora! Corneta, orquestra de corneta pelo país. Do Oiapoque ao Chuí. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.